A filha que acabou de entrar no jardim de infância foi escolhida pelo jogo de terror, e você a deixou brincar como se fosse um parque de diversões, enquanto os espectadores te chamam de um pai pior que uma besta. No entanto, o jogo de terror que causa medo teve uma mudança inesperada. Não só a montanha-russa que havia descarrilado se reconectou aos trilhos sozinha. Até mesmo o barco pirata que originalmente girava 360 graus, agora balança suavemente como um berço de bebê. Tudo isso porque você é o imperador fantasma supremo deste mundo estranho. Eles sabem que se deixarem sua princesa perder um fio de cabelo, este mundo de terror será completamente destruído. Neste momento, como se estivesse no grande salão do palácio, uma sombra negra se ajoelha e diz: reporto ao imperador. O Sr. Tengu já acompanhou a princesa ao nível. Você levanta levemente a cabeça, dá uma olhada e diz calmamente: parque de diversões. Lembro que é o território do imperador fantasma Zong. Vá e diga a ele, antes que minha filha se divirta ao máximo. Ninguém pode incomodá-la. Embora seu tom seja neutro, suas palavras estão cheias de autoridade. As sombras que se ajoelham abaixo tremem involuntariamente. Mesmo assim, seus olhos ainda revelam um traço de preocupação. Em seguida, você faz um gesto casual. E de repente, uma fenda aparece no vazio. A transmissão ao vivo do parque de diversões aparece do nada. Vemos sua filha Liu Xiaoyan segurando um gatinho amarelo, em pé diante de um portão de parque de diversões em ruínas. Assim que entrou no nível, ela foi imediatamente atraída por isso. A cena colorida e brilhante. A enorme roda gigante gira lentamente. A montanha-russa passa velozmente. Liu Xiaoyan, segurando o gatinho, pula alegremente. Papai realmente não estava me enganando. O parque de diversões é realmente divertido. Mas neste momento, atrás dela, havia outros 8 jogadores selecionados, que não estavam com expressões assustadas e pálidas. Especialmente ao ver Liu Xiaoyan tão feliz, todos lançaram olhares estranhos. Para um parque de diversões tão aterrorizante, o que há para se alegrar? Aquela roda gigante estava cheia de ferrugem. Muitos nem tinham portas. Se alguém sentar ali, com certeza vai cair. E aquela montanha-russa sem cintos de segurança. Até os trilhos estavam quebrados em vários lugares. Enquanto todos ainda observavam o nível, uma risada extremamente sinistra ecoou de repente. E então, na frente do parque de diversões, apareceu, não se sabe quando, uma figura com a face pálida e coberta de sangue, um espírito maligno. O que mais aterrorizava era sua cabeça, como se tivesse sido cortada de lado, restando apenas metade. E era possível ver claramente a massa encefálica dentro. Ao ver essa cena, todos não puderam deixar de prender a respiração. Imediatamente, os pelos se arrepiaram e a pele formigou. E o espírito maligno, ao ver a expressão de medo deles, mostrou uma expressão de prazer. Mas ao ver Liu Xiaoyan, sua expressão congelou instantaneamente. Viu-se que a garotinha estava com aqueles olhos brilhantes, observando curiosamente. Você não tem medo de mim? Por que eu teria medo de você? Liu Xiaoyan perguntou ingenuamente. Ao mesmo tempo, uma voz continuava a ecoar em sua mente. Parabéns, você ganhou a habilidade especial, imunidade ao medo. Todos os seus atributos básicos aumentaram em 100 pontos. Ao ouvir a voz, Liu Xiaoyan ficou um pouco confusa. A única coisa que ela sentia diferente era que seu carrossel parecia ter de repente ficado muito mais leve. Será que minha força aumentou? Nesse momento, o espírito maligno arregalou os olhos e gritou incrédulo. Por quê? Eu me tornei assim e você não acha isso assustador? Neste momento, o espírito maligno sentiu que seu orgulho havia sido severamente atingido. Garotinha. Venha ver o que tem na minha cabeça. Para recuperar sua confiança, o espírito maligno soltou uma risada sinistra. Apontando para sua massa encefálica pulsante, ele se agachou na frente de Liu Xiaoyan. Os outros, ao ver o espírito maligno se aproximar, recuaram assustados. Nesse momento, os espectadores da transmissão ao vivo também prenderam a respiração. Em seus corações, esperavam ansiosamente que Liu Xiaoyan se afastasse rapidamente. Mas, para a surpresa de todos, ela realmente levantou o pé e olhou. Depois de observar atentamente por um tempo, ela disse com uma expressão séria. Tem muita caspa. Tio, você precisa lavar o cabelo. Depois de dizer isso, ela fez uma expressão de desgosto e deu um passo para trás. E nesse momento, o espírito maligno arregalou seus olhos vermelhos como um boi. O espírito maligno, ao ser zombado por uma garotinha, ficou furioso. Mas, infelizmente, ele também precisa seguir as regras do nível. Jogadores que não cometeram infrações não podem ser feridos de jeito nenhum. Caso contrário, quem morrerá de forma horrível será ele. Pequeno, eu me lembrei de você. O espírito maligno falou com um tom extremamente sinistro. Seus olhos mostravam um olhar cheio de rancor. Ele fixou o olhar intensamente em Liu Xiaoyan. Neste momento, ele também não tinha mais ânimo para continuar jogando.
Imediatamente, ele levantou a mão e, ao acenar, 9 cartas apareceram no chão. Cada um pegou uma carta. Nelas estavam os departamentos de trabalho que vocês precisavam atuar. O parque de diversões do espírito maligno é um nível para iniciantes. Ele já apareceu muitas vezes. Portanto, todos sabem se conseguirão sobreviver. Sair é o mais crucial neste momento. Como cada departamento de trabalho é diferente, os perigos enfrentados também são distintos. Os mais seguros são os trabalhadores como os limpadores e os atores de bonecos. Mas quem tirar a montanha-russa, a roda gigante e a casa assombrada, isso é definitivamente uma questão de vida ou morte. Mas entre eles, há trabalhos com taxa de sobrevivência zero. Inspetor de segurança. É preciso, em 3 dias, visitar o parque de diversões e experimentar todas as atrações. Na história, nenhum jogador sorteado sobreviveu. Todos, ao ver o espírito ainda irritado, o espírito maligno não se atreveu a perder tempo, e imediatamente foram pegar um cartão do chão. Ótimo! Eu sou um ator de fantoches. Eu sou o cobrador de ingressos. E foi nesse momento que um homem robusto e de rosto carrancudo imediatamente ficou com a expressão sombria. Viu-se que o cartão em sua mão dizia claramente: Inspetor de segurança em letras grandes. Li Zuan xingou por alguns momentos, com os olhos quase saltando e uma expressão feroz. O espírito maligno ao lado fez um som de desprezo, e então virou o olhar para Liu Xiaoyan ao seu lado, e a viu segurando um cartão de faxineira, sem saber o que fazer. O espírito maligno ficou com a expressão sombria, mas logo se recuperou. Deixa pra lá, não importa o que ela sorteou. Assim que entrar por este portão, tudo será do jeito que eu disser. Mas enquanto o espírito maligno meditava internamente, o sortudo Li Zuan de repente se aproximou. Em seguida, sem mais nem menos, ele arrancou o cartão de Liu Xiaoyan. Logo depois, ele enfiou o cartão que tinha em mãos para ela. Ei, garotinha, você não adora brincar? Com este cartão, você pode brincar à vontade com as atrações dentro. O sorriso cruel de Li Zuan estava cheio de zombarias. Embora Liu Xiaoyan fosse ainda muito jovem, ela percebeu que algo estava errado ao ver a atitude de Li Zuan. Imediatamente, com os olhos levemente vermelhos, ela disse timidamente: Eu não quero. Ao ver isso, Li Zuan imediatamente sorriu de forma maliciosa. Isso não depende mais de você. Em seguida, ele se virou de forma despreocupada e foi embora. Embora outros estivessem insatisfeitos, eles não se atreviam a expressar isso. Neste nível com taxa de sobrevivência extremamente baixa, já era difícil avançar. Portanto, é melhor evitar problemas desnecessários. O espírito maligno, vendo que todos estavam em silêncio, imediatamente os instigou. Já que vocês já decidiram, então vamos entrar. Assim que ele terminou de falar, todos respiraram fundo. Com um tom e expressão nervosos, eles entraram. No momento em que entraram no parque de diversões, uma mensagem soou em suas mentes. Por favor, jogadores, cumpram suas funções a tempo. Aqueles que violarem as regras serão severamente punidos pelo espírito maligno. Quando essa voz soou, todos involuntariamente estremeceram. Somente Liu Xiaoyan olhava ao redor com uma expressão curiosa. Ao ver seu jeito inocente, os espectadores da transmissão não puderam deixar de se sentir tristes. Realmente, todos são maus. Ver uma criança tão pequena sendo intimidada. E ninguém teve coragem de se levantar. Essa é a natureza humana. Para sobreviver, fazem de tudo. No entanto, enquanto os espectadores estavam gritando, Liu Xiaoyan já havia entrado no parque de diversões com todos. Mas assim que entraram pela porta, de repente, uma forte onda de cheiro de sangue os atingiu. Muitos jogadores imediatamente não conseguiram suportar esse cheiro forte. Começaram a vomitar no ato. Apenas Liu Xiaoyan não teve nenhuma reação. Ela apenas olhava com seus grandes olhos brilhantes, observando curiosamente ao redor. Quando viu aquelas atrações divertidas, imediatamente sorriu feliz. Enquanto isso, os outros, ao verem o olhar cruel do espírito maligno, não ousaram perder tempo. Todos seguiram de acordo com as identidades nas cartas, e foram para a área de trabalho designada. Em apenas um momento, Liu Xiaoyan ficou sozinho em pé no lugar, observando sua aparência delicada e suave. O espírito maligno não pôde evitar lamber os lábios com sua língua escarlate. Se não fosse por sua identidade muito baixa, ele definitivamente não se atreveria a entregar essa beleza a outra pessoa. Pessoalmente, entregá-la a outra pessoa. Tio, posso ir brincar agora? Liu Xiaoyan viu que os outros estavam indo embora. Já não conseguia conter o impulso dentro de si. O espírito maligno soltou um riso sarcástico. Não se preocupe, logo alguém virá te levar para brincar. No entanto, assim que ele terminou de falar, um fantasma em estado avançado de decomposição, com vísceras e ossos visíveis se aproximou. É essa garotinha? De fato, é uma verdadeira joia. O fantasma tinha um par de olhos verde escuros fixamente olhando para Liu Xiaoyan.
mas sua aparência aterrorizante. Aos olhos de Liu Xiaoyan era apenas um corpo, curvado e amigável como uma vovó. Liu Xiaoyan perguntou de forma doce e educada: Vovó, você vai me levar para brincar? Mas assim que ela terminou de falar, o espírito maligno explodiu em raiva. Descaramento. Você realmente se atreve a me chamar de vovó? O que você acha que é? Liu Xiaoyan, que foi repreendida, ficou surpresa. Em seguida, seus olhos se encheram de lágrimas. Quando parecia que ela ia chorar em voz alta, o fantasma temível imediatamente riu e disse: Deixe pra lá, esse vovó não foi tão ruim. Já faz muito tempo que não ouço esse título. Depois de dizer isso, ele soltou uma risada sinistra e estridente. Era como se uma agulha afiada estivesse arranhando uma chapa de aço. Ao ver essa cena, o espírito maligno rapidamente disse com uma expressão bajuladora: Vovó Zhao, isso aqui foi algo que eu deixei com muito esforço para você. Ao ver que ele estava se gabando, Vovó Zhao assentiu levemente e disse lentamente: Tudo bem, Xiao Zhou, eu aceito sua gentileza, meu querido. O espírito maligno ficou instantaneamente feliz, pensando consigo mesmo: minha promoção na carreira está absolutamente garantida. E Vovó Zhao estava tão ansiosa que sua garganta se movia. O espírito maligno queria devorar Liu Xiaoyan. Para poder desfrutar rapidamente dessa deliciosa refeição, ele imediatamente falou: Vamos, garotinha, a vovó vai te levar para andar na montanha-russa, tudo bem? Se a montanha-russa cair, pode esmagar a pessoa em carne moída. Justamente, eu, a vovó, já estou velha e com os dentes ruins. E Liu Xiaoyan apenas olhou para a vovó com um rosto cheio de expectativa e disse: Vovó, vamos andar no carrossel, tudo bem? A montanha-russa é muito perigosa, seu coração não aguentaria. A vovó Zhao franziu a testa e imediatamente fez uma expressão de descontentamento. O que há de bom em andar no carrossel? Assim que você entra, será sugada pela máquina. Não sobrará nem os ossos. Naquele momento, o que eu, a vovó, vou comer? Ao ver a vovó, que antes era pacífica, de repente se tornar feroz, Liu Xiaoyan não conseguiu mais conter a injustiça que sentia no coração. Ela soltou um grito e começou a chorar. Cale a boca! Não pode chorar! Diga logo que você quer ir no parque de diversões. A vovó Zhao tinha uma expressão insana e o rosto distorcido. Ela deu um passo à frente, ficando na frente de Liu Xiaoyan. Aquela mão cheia de ossos foi direto em direção ao ombro dela. Os espectadores da transmissão ao vivo já estavam fechando os olhos ao ver isso. Não conseguiam suportar ver o que aconteceria a seguir. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas notaram que Liu Xiaoyan em seus braços. O pequeno gato amarelo estava sempre com uma aparência preguiçosa. Neste momento, a mão da vovó Zhao estava prestes a agarrar o ombro de Liu Xiaoyan. Os olhos de Tiantian de repente se tornaram verticais. E um som de gorgolejo saiu de sua garganta. No momento seguinte, a mão da vovó Zhao parou abruptamente no ar. Seus olhos turvos imediatamente se encheram de medo. Ela ficou parada, sem se atrever a se mover nem um pouco. Este gato não. É impossível. O cheiro do rio. Não pode estar errado, absolutamente não pode. Isso é realmente o Sr. Tengu. Neste momento, a vovó Zhao estava tremendo e sua fala se tornará gaguejante. Foi então que na mente da vovó Zhao, de repente, uma voz clara e suave surgiu. Não faça alarde. Meu mestre não quer que a pequena senhora saiba demais. Você só precisa garantir que a pequena senhora se divirta. Se você tiver qualquer intenção de prejudicar, mate. No momento em que a última palavra foi dita, Zhao, a vovó só sentiu como se estivesse caindo em um poço de gelo. Ela não tinha dúvida de que se tivesse a menor intenção maligna, instantaneamente, teria um destino de alma dispersa. Mas o que mais sentia era uma incredulidade indescritível. Esta garotinha é realmente a pequena senhora do Sr. Tengu. E pelo que parece, há algo ainda mais aterrorizante por trás disso. Uma existência ainda mais aterrorizante. Mas logo ela se lembrou de que ela havia feito essa pequena ancestral chorar. No entanto, justo quando ela estava extremamente assustada, Liu Xiaoyan parou de chorar e levantou as mãos, soluçando. Vovó, você quer tocar no Tiantian? Vovó Zhao olhou para o Tengu que estava tão perto. Ela rapidamente deu alguns passos para trás, com uma expressão de horror. Em seguida, ela fez um esforço para esboçar um sorriso gentil. Com um tom suave, ela disse: Xiaoyan, você é tão boa. Vovó não vai tocar no gatinho. Vamos brincar no carrossel, tudo bem? Em seguida, ela rapidamente começou a procurar em seu corpo. Ela tirou uma moeda espiritual e continuou. Aqui. Este dinheiro é para comprar doces para Xiaoyan. E naquele momento, Liu Xiaoyan olhou para a grossa pilha de moedas malignas e disse com uma expressão séria. Papai disse que não podemos pedir coisas dos outros à toa. Vovó Zhao, que foi rejeitada, ficou imediatamente surpresa. Mas logo ela se recuperou. Até o Sr. Tengu pode ser tratado como um animal de estimação. Essa pequena ancestral não se importaria com esse pouco dinheiro.
O Sr. Tengu certamente achará que essa quantia insignificante ofende. Acabou. Mas, enquanto a vovó Zhao estava sem saber o que fazer, Liu Xiaoyan de repente olhou para o local do carrossel. Com uma voz um pouco embargada, cheia de expectativa, perguntou: Vovó, posso ir brincar no carrossel? A vovó Zhao não hesitou nem um pouco e levantou-se rapidamente para concordar. Em seguida, ela a pegou nos braços e foi direto em direção ao carrossel. Onde estão os funcionários? Minha neta quer brincar no carrossel. A vovó Zhao ficou na entrada e gritou em voz baixa. Nesse momento, um jogador chamado Wu Erfan correu tremendo do canto. Senhor fantasma temível, olá. Por favor, como posso servi-lo? Wu Erfan, tremendo de medo, mal conseguia falar. A cabeça dele não se atrevia a levantar, sempre olhando para o chão. Abra a porta, minha neta quer brincar no carrossel. Wu Erfan respondeu apressadamente. Em seguida, ele se arrastou até a porta da cerca. Tremendo, ele tirou a chave e abriu a porta. No momento em que ele abriu a porta, de repente, veio o som de inúmeras risadas de crianças. No chão coberto de desenhos de cartoon, apareceram instantaneamente muitas pequenas pegadas vermelhas. Ao mesmo tempo, aqueles que estavam parados começaram a girar sozinhos. E de vez em quando, um som estridente de rangido era ouvido. Podia-se ver inúmeras crianças com corpos deformados, correndo descontroladamente lá dentro. E todo o carrossel parecia um liquidificador, triturando incessantemente seus ossos e carne. Ao ver essa cena, ele ficou tão assustado que caiu sentado no chão. E naquele momento, Liu Xiaoyan, também jogadora. Neste momento, ela estava nos braços do espírito maligno, ainda com uma expressão de expectativa. A vovó Zhao, ao ver sua expressão atordoada, imediatamente o repreendeu. O que você está olhando, inútil? Se não fosse pela vovó, eu teria te devorado hoje. Já teria te engolido de uma vez. Wu Sanfan imediatamente ficou horrorizado e rapidamente baixou a cabeça. Ao saber que esse espírito maligno foi atraído por Liu Xiaoyan, Wu Erfan imediatamente ficou cheio de ressentimento. E neste momento, Liu Xiaoyan, nos braços da vovó Zhao, com a cabecinha olhando com grandes olhos, não conseguia evitar olhar para os lados. Uau! Tantos crianças! Isso é realmente divertido! Devido ao efeito da imunidade ao medo, a cena que ela via era completamente diferente da que Wu Erfan via. Podia-se ver que havia muitas crianças adoráveis no carrossel. Cada criança tinha um sorriso feliz no rosto. Ao ver isso, Liu Xiaoyan não pôde resistir e quis se juntar a elas. Vovó, você pode me colocar no chão? Eu também quero andar no carrossel. Vovó Zhao olhou para Liu, que estava com um grande sorriso. Xiaoyan imediatamente se sentiu aliviada. Em seguida, segurou a pequena mão de Liu Xiaoyan. Chegaram em frente a um carrossel. Ela olhou com um olhar penetrante e disse em um tom ameaçador. Minha neta quer andar em você. Se você ousar machucá-la, eu vou te desmontar. E esses pequenos espíritos que estão com você, quem ousar perturbar a diversão da minha neta, eu imediatamente farei com que eles fiquem aterrorizados. Assim que a voz de vovó Zhao cessou, o barulho do carrossel parou abruptamente. Em seguida, os pequenos espíritos malignos imediatamente correram para se esconder. O carrossel, que antes parecia sinistro e assustador, também voltou a brilhar com cores vibrantes. Vovó Zhao acenou com a cabeça, satisfeita com a cena diante dela. Em seguida, ela levantou Liu Xiaoyan delicadamente e a colocou em cima. O corpinho pequeno balançava para cima e para baixo com o carrossel. Não demorou muito para que risadas alegres de Liu Xiaoyan ecoassem. Vovó Zhao, que estava ao lado, mostrava uma alegria genuína em seu rosto. Essa cena a fez lembrar do seu netinho em vida. No entanto, nesse momento, Liu Xiaoyan, que usava no peito uma pedra de jade, de repente começou a brilhar fracamente. Em seguida, uma cena mágica apareceu. À frente de vovó Zhao, surgiu uma tela que apenas ela podia ver. As imagens mostradas eram exatamente a cena de quando ela estava prestes a morrer. Ela viu seu corpo suspenso sendo lançado para fora da montanha-russa. Mas, para salvar sua vida, uma mão segurava firmemente seu neto. Da mesma forma, seu netinho, com os olhos cheios de lágrimas, segurava com força suas pequenas mãos. Mas a criança, com apenas 10 anos, não conseguia de forma alguma. A montanha-russa a pegou em alta velocidade. No final, a pressão excessiva fez com que a unha se encravasse. Ela ficou presa em sua carne. Como resultado, a vovó Zhao não aguentou a dor e soltou a mão. Na verdade, meu neto não me mordeu. Ao ver essa cena, a vovó Zhao imediatamente derramou lágrimas de sangue. Somente neste momento ela finalmente entendeu. Na verdade, ela sempre havia mal interpretado o neto. A vovó estava errada. A vovó não deveria te odiar. Neste momento, a vovó Zhao sentiu uma culpa imensa em seu coração. As lágrimas jorraram como se uma represa tivesse se rompido. Neste momento, Liu Xiaoyan, que estava feliz, de repente ouviu.
Ela rapidamente levantou a cabeça ao ouvir o choro da vovó Zhao. Vovó, o que aconteceu? Foi porque a Xiaoyan não se comportou e deixou a vovó brava. Liu Xiaoyan, compreensiva, tentou confortar a vovó Zhao. Xiaoyan, você é realmente uma boa menina, a mais obediente. A vovó Zhao segurou a mão dela e disse com a voz embargada. Mas, nesse momento, ela de repente teve uma intuição. Após se tornar um espírito maligno por 100 anos, ela realmente poderia ir para aquele supremo reino dos mortos. Ao mesmo tempo, uma maneira de chegar ao reino dos mortos apareceu em sua mente. Dizem que todo espírito maligno que entra no reino dos mortos pode se tornar um soldado das sombras e, assim, aumentar seu poder. Se for agraciado pelo imperador, o futuro é ainda mais promissor. Muito obrigado, grande imperador fantasma. A vovó Zhao repetia essa frase incessantemente. Quando a vovó Zhao voltou a si e olhou para Liu Xiaoyan, parecia que ela tinha uma leve intuição sobre algo. Ela havia visto de repente a cena antes de morrer. Será que era o espelho precioso mencionado nas lendas? Não seria porque eu fiz Liu Xiaoyan feliz? Por isso, eu teria essa oportunidade, certo? Um dos animais de estimação de Liu Xiaoyan é a temível criatura celestial, o Tengu. Liu Xiaoyan à sua frente deve estar, sem dúvida, naquele reino dos mortos. Embora ainda não se saiba de qual criança de um grande senhor se trata, mas deve ter uma posição elevada. Liu Xiaoyan olhava para Zhao Laoda, que alternava entre chorar e rir, e perguntou preocupada. Vovó, o que aconteceu? Vovó, não se preocupe, só estou indo embora. Vovó Zhao acariciou suavemente o cabelo de Liu Xiaoyan, com um sorriso cheio de amor no rosto. Ao ouvir que vovó Zhao ia embora, Liu Xiaoyan imediatamente ficou com os olhos cheios de lágrimas. Vovó Zhao ficou sem saber o que fazer por um momento. Por fim, não se sabe de onde ela tirou um doce, com um tom gentil, disse. Vovó vai fazer uma coisa muito importante. Quando eu terminar, voltarei para brincar com você, tudo bem? Olhando para o doce em suas mãos, Liu Xiaoyan acenou, com a cabeça, parando de chorar. O tempo da vovó está se esgotando. Vamos dar uma volta no carrossel, tudo bem? O caminho para o submundo é longo e ainda há um limite de tempo. Se não partirmos logo, temo que não consegui chegar a tempo. Tudo bem, vovó, você pode me acompanhar no carrossel? Liu Xiaoyan olhava para a vovó Zhao com olhos cheios de expectativa. Vovó Zhao sorriu e acenou com a cabeça com força. O carrossel, que durou apenas 5 minutos, logo terminou. Vovó Zhao abraçou Liu Xiaoyan com relutância. Xiaoyan disse com carinho. Vovó, quando você for, divirta-se aqui um pouco mais. O olhar turvo de vovó Zhao estava cheio de ternura. A compreensiva Liu Xiaoyan não chorou nem fez birra. Ela acenou com a mão pequena e disse tchau para vovó Zhao. Vovó Zhao suspirou profundamente e saiu abraçando Liu Xiaoyan. No entanto, ao chegar à porta, o espírito maligno Zhou e o Erfan viram Liu Xiaoyan, coberta de sangue, mas ilesa. Ambos mostraram expressões de incredulidade, especialmente o Erfan, que ficou completamente atordoado. Ele realmente não conseguia entender por que a vovó Zhao não comeu essa deliciosa refeição. E esse carrossel não pode despedaçar as pessoas? Neste momento, o Erfan estava mergulhado em profundas dúvidas sobre si mesmo. Neste momento, a vovó Zhao já estava diante dos dois. Seu olhar passou rapidamente e finalmente se fixou no espírito maligno. Zhou, e com um tom severo, disse. Moleque, se você ousar deixar alguém incomodar minha neta velha, eu definitivamente não vou te deixar em paz. Ao ouvir isso, o espírito maligno Zhou tremia e estava aterrorizado. Zhao, vovô Zhao, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar bem da sua neta. A vovó Zhao, ao ouvir a resposta, sua expressão mudou instantaneamente para uma expressão gentil ao olhar para Liu Xiaoyan. Vovó foi, você pode continuar brincando sozinho. Dito isso, ela começou a andar em direção à saída do parque de diversões, olhando para trás a cada passo. O espírito maligno Zhou, embora não soubesse o que a vovó Zhao estava prestes a fazer, mas para agradar a outra pessoa, ele a acompanhou até a saída. O Erfan viu dois espíritos malignos se afastarem. Depois, ele soltou um suspiro profundo de alívio. Ele bateu no peito para acalmar seu medo interior. Em seguida, como se lembrasse de algo, ele olhou para baixo, mas descobriu que Liu Xiaoyan ainda estava olhando para o espírito maligno. A direção em que se afastavam estava cheia de relutância. Ao lembrar das ações da vovó Zhao, isso imediatamente o deixou muito desequilibrado. Todos são jogadores. Por que você, seu pequeno bastardo, pode estar tão à vontade, enquanto eu tenho que ficar aqui com medo? O mais irritante é que você poderia jogar qualquer coisa, mas você teve que vir jogar no carrossel. Quanto mais o Erfan pensava, mais irritado ficava. Pequena coisa marca registrada. Você parece ter uma boa relação com aquele velho espírito maligno. Você nem me ajudou quando me xingaram. O Erfan olhou com fúria e, com raiva, gritou. Liu Xiaoyan,
que estava triste, imediatamente foi afetada por. Assustada, ela recuou timidamente. Mas ao ver seu semblante assustado, Erfan gritou ainda mais furiosamente. Droga! Ele disse. Você está tentando me matar? Seu pequeno bastardo indesejado! Você realmente trouxe aquele velho para me assustar! Quanto mais Erfan falava, mais agitado ficava, avançando passo a passo em direção a Liu Xiaoyan. A pobre Liu Xiaoyan segurava firmemente Tiantian. Seu corpo pequeno tremia incontrolavelmente de medo. Por fim, ela desabou em lágrimas. Nesse momento, já estava na porta. O corpo da vovó Zhao estremeceu violentamente. Sua expressão melancólica de repente se tornou extremamente feroz. Sua pele já murcha começou a afundar gradualmente. Os poucos dentes que restavam em sua boca se transformaram em presas afiadas. O mais aterrorizante era que uma densa névoa negra começou a emergir de seu interior. Em apenas um instante, o céu acima foi coberto. Quem se atreve a intimidar minha neta? Nesse momento, a vovó Zhao soltou um rugido ensurdecedor. Seu corpo instantaneamente se transformou em uma sombra negra, rápida, e foi em direção ao carrossel. E naquele momento, na frente do carrossel, Erfan estava de pé na frente de Liu Xiaoyan, gritando furiosamente. Cala a boca para mim. Por que você está chorando? Acredita ou não, você está chorando. Mas antes que ele terminasse de falar, uma sombra negra passou rapidamente. Junto com ele, ele se lançou para dentro. Ele foi lançado para dentro do carrossel. Ao olhar para a cena aterrorizante que apareceu novamente diante dele, a mente de Erfan ficou em branco. A voz ameaçadora da vovó Zhao de repente coou. Então você gosta de intimidar os outros, não é? Então venha brincar de carrossel comigo, vovó. A vovó Zhao cobriu todo o carrossel com sua aura fantasmagórica. De fora, não se pode ver a situação dentro. E neste momento, Erfan estava tão apavorado. Ele começou a se contorcer no chão. Mas foi porque ele não respondeu a tempo. Assim, ele violou as regras profissionais. Mildezas! Eu pedi para você brincar comigo. Você não ouviu? Com o grito agudo da vovó Zhao, a boca enorme se abriu de repente, revelando presas afiadas. Uma aura fantasmagórica continuava a emanar dela. Em apenas um instante, o local ficou completamente escuro. O frio cortante da energia sombria também congelou o chão, formando uma fina camada de geada. Em seguida, a mão seca da vovó Zhao rapidamente se lançou para baixo. As unhas longas e afiadas perfuraram instantaneamente o ombro de Erfan. Em seguida, ela o levantou bruscamente. A dor intensa fez com que ele, que estava se contorcendo, imediatamente soltou um grito angustiante. Para escapar das garras do mal, seus pés, fora do chão, se debatiam desesperadamente. No instante seguinte, a vovó Zhao mirou o rosto direito de Erfan. Ela mordeu com força a bochecha direita de Erfan. Em seguida, puxou com força. A pele de metade do rosto de Erfan foi arrancada brutalmente. Ele imediatamente soltou um grito semelhante ao de um porco sendo abatido. Ao ver Erfan em tamanha dor, o semblante da vovó Zhao continuava extremamente sombrio. Ela mastigava aquela metade de pele humana em sua boca. Após algumas mastigadas, engoliu de uma vez. Venha, brinque comigo. Mas, naquele momento, Erfan já havia desmaiado várias vezes de dor. Neste momento, seu único pensamento era esperar que a vovó Zhao tivesse compaixão. Infelizmente, a intenção de matar da vovó Zhao já estava decidida. Para poder seguir as regras. Na situação, lentamente atormenta Erfan. Ela despejou todas as suas 10.000 moedas espirituais do bolso. Vamos jogar de acordo com o número dessas moedas. Se você ousar recusar uma vez, eu vou te morder. Vovó Zhao ficou cada vez mais irritada ao falar. Ela simplesmente abriu suas presas novamente com força. Mordeu o dedo da mão direita de Erfan. Em seguida, com um pouco de força, mordeu todos os 5 dedos de uma vez. Por fim, colocou na boca e começou a mastigar, produzindo um som aterrorizante de estalos. Se antes ele ainda esperava que vovó Zhao o poupasse, agora, ele só pedia uma morte rápida. A cada vez que ela dizia para brincar com ela, vovó Zhao mordia um pedaço da carne de Erfan. Apenas um minuto depois, exceto pela cabeça, não havia mais carne ou sangue em seu corpo. Até os órgãos internos haviam desaparecido. Embora sua expressão ao morrer fosse de extrema dor, naquele momento, seu coração nunca esteve tão feliz. A vovó Zhao, coberta de sangue, olhou para a mão e soltou um resmungo frio. Em seguida, como se estivesse jogando lixo, lançou em direção ao jogado na direção do carrossel, com o corpo caindo no chão. Os pequenos lobos famintos e impacientes ao redor. Espíritos malignos já estavam famintos e se lançaram sobre ele. Em menos de um instante, o corpo daquele Erfan não deixou nem mesmo um pedaço de osso. A vovó Zhao acenou com a cabeça, satisfeita com isso. E sua raiva diminuiu consideravelmente. Vá me trazer uma bacia de água, eu preciso limpar um pouco.
Ela não queria deixar nenhuma impressão aterrorizante para sua netinha. Enquanto isso, Liu Xiaoyan, que estava do lado de fora, olhava para o carrossel coberto pela névoa negra, sentindo-se preocupada. Ela tem medo de que sua avó idosa seja intimidada por Werfan. Como o barulho aqui está muito alto, os outros jogadores correram para cá, olhando com medo para aquela névoa negra. Nesse momento, todos os jogadores em suas mentes receberam uma mensagem ao mesmo tempo. O jogador Werfan foi punido pelo espírito maligno por violar as regras. Está morto. Ao ouvir isso, todos os jogadores sentiram um frio na espinha. A jogadora Wu Qian, que chegou correndo ao ouvir a notícia, viu Liu Xiaoyan franzindo a testa e perguntou: aquela garotinha ainda não morreu? Depois, Wu Qian revirou os olhos e foi até ela. Pequena, você se machucou em algum lugar? Wu Qian mostrou um sorriso hipócrita, fingindo se importar. Não, estou bem. Liu Xiaoyan piscou os grandes olhos, com o rosto cheio de dúvidas. Não estou machucada. Wu Qian ficou levemente surpresa. Se não está ferida, por que está coberta de sangue? Ela de repente olhou para o carrossel coberto pela névoa negra. Será que essa coisinha estava por perto quando o espírito maligno cometeu o crime? Em seguida, ela levantou a mão e apontou para o carrossel, perguntando novamente: irmã, eu pergunto se você estava lá dentro antes. Sim, Xiaoyan estava brincando com a vovó. Liu Xiaoyan não escondeu nada e acenou com a cabeça, dizendo a verdade. Como eu pensei, realmente é isso. Quando Werfan morreu, essa pequena coisa estava ao lado. Todo esse sangue também foi espirrado naquela hora. Wu Qian pensou: já que o espírito maligno está aqui cometendo o crime, por que não aproveitar para ajudá-lo a levar uma sobremesa após a refeição? Quem sabe, se esse espírito maligno ficar satisfeito, ele não irá mais atacá-los nos próximos dias. Wu Qian sorriu maliciosamente e imediatamente se abaixou, dizendo: já que sua avó está lá dentro, você deve entrar rápido. Você não está preocupado que algo aconteça com sua avó? Ao ouvir isso, Liu Xiaoyan, que já estava preocupada com a avó, ficou imediatamente assustada. Ela correu em direção ao carrossel, observando a figura de Liu Xiaoyan se afastar. O sorriso no rosto de Wu Qian se tornou ainda mais intenso. Neste momento, os espectadores na sala de transmissão já estavam gritando ofensas. Eu juro que, mesmo que essa mulher consiga sair viva, eu definitivamente vou matá-la. Amigo, conta comigo nessa. Isso não é humano, é simplesmente uma besta. Não, ela é até pior que uma besta. Na tela, Liu Xiaoyan estava segurando um gatinho. Ela correu apressadamente em direção ao carrossel. Já estava bem perto. Aquela densa névoa negra de repente se dissipou. A vovó Zhao, limpa e arrumada, apareceu diante de todos. Vovó, você está bem? Neste momento, olhando para a vovó Zhao que se aproximava, Liu Xiaoyan correu para os braços dela, preocupada, e perguntou: vovó, estou bem. A vovó Zhao sorriu, acariciou a cabeça de Liu Xiaoyan e disse suavemente: Xiaoyan, as pessoas têm corações traiçoeiros, você precisa ter cuidado com aqueles jogadores. Se alguém se atrever a te intimidar, você deve ir à casa assombrada e procurar uma fantasma chamada Xinyan. Ela com certeza vai te ajudar. Liu Xiaoyan piscou os olhos e acenou com a cabeça, confusa. A vovó Zhao então disse, um pouco triste: o tempo está acabando, desta vez a vovó realmente vai embora. Dito isso, levantou-se e caminhou em direção à porta. Não importava o quanto Liu Xiaoyan chamasse, a vovó Zhao não olhou para trás. Tinha medo de que, se olhasse para trás, não conseguiria mais partir. Ao mesmo tempo, naquela sala escura, você, sentado no trono, disse lentamente: quando a vovó Zhao chegar, dê a ela um bom trabalho. Assim, quando estiver servindo minha filha, ela também terá força para fazer algo. Ao ouvirem isso, todas as milhares de figuras escuras abaixo sentiram uma pontada de inveja. Só temo que não vai demorar muito. O cargo de rei dos fantasmas terá mais uma pessoa. Liu Xiaoyan, que perdeu a avó, vagava sem rumo. Quando ela passou por uma barraca de arremesso de argolas, imediatamente ficou atraída pelos brinquedos dentro. Liu Xiaoyan tinha os olhos brilhando. Abraçando Tiantian, ela pulava alegremente com um sorriso radiante no rosto. Sua risada alegre chamou a atenção do vendedor maligno. Imediatamente, ele ficou muito feliz. Ele pegou rapidamente o aro e correu até Liu Xiaoyan. Ele exibiu um sorriso que se achava amigável. Você quer aqueles brinquedos, pequena? Liu Xiaoyan acenou com a cabeça, cheia de expectativa. O vendedor maligno ficou contente por dentro. Ele rapidamente estendeu o aro que tinha na mão. Aqui, tente. Basta usar este aro para pegar. Mas Liu Xiaoyan hesitou um pouco e disse: mas eu não tenho dinheiro. Ao ouvir isso, o vendedor maligno ficou ainda mais radiante. Não ter dinheiro é ótimo. Se você jogar os aros e não me der dinheiro, você vai quebrar as regras. Assim, eu poderei devorá-la aos poucos. Mas para conseguir enganar Liu Xiaoyan,
O espírito maligno reprimiu a alegria no coração e disse com um sorriso amigável: Não se preocupe, isso é um presente para você, não custa nada. Ao ouvir isso, Liu Xiaoyan não pôde resistir à tentação. Ela pegou uma pilha de argolas coloridas com a mão pequena e ainda se lembrou de ser educada. Obrigada, tio. O vendedor maligno, ao ver isso, disse com um tom significativo: Não há de quê. Na verdade, eu gosto muito de meninas como você. Ao dizer isso, não conseguiu conter a alegria que sentia. Ele acabou rindo de forma sinistra. Neste momento, Liu Xiaoyan estava segurando uma argola rosa. Ela mirou no grande urso de pelúcia no fundo e lançou com força. Mas seu corpo havia sido fortalecido antes de entrar no parque de diversões. Com isso, a argola que foi lançada, e a velocidade rápida voou para longe. Liu Xiaoyan exclamou, assustada com sua própria força. O vendedor maligno ao lado também ficou surpreso, mas logo se acalmou. Deixa pra lá, contanto que ela continue a jogar. Quando chegar a hora, se ela infringir as regras, eu poderei desfrutar de um delicioso banquete. Liu Xiaoyan olhou para suas pequenas mãos com uma expressão confusa. O vendedor maligno ao lado, vendo que ela demorava, sem ação, ficou imediatamente nervoso. Apressou-se a encorajá-la. Desta vez, se você controlar um pouco a força, com certeza vai acertar. Ao ouvir o encorajamento do vendedor, Liu Xiaoyan acenou com a cabeça firmemente. Em seguida, escolheu novamente um arco colorido e o lançou cuidadosamente. Mas devido à sua pouca idade, ela não conseguia controlar a força. Ainda estava muito longe do boneco. Liu Xiaoyan fez uma careta com os lábios, parecendo muito desapontada. Mas nesse momento, o vendedor maligno ao lado já não conseguia conter a alegria que sentia e começou a rir alto. Venha, criança, você precisa pagar. Um círculo colorido custa 10 moedas espirituais, pague. O vendedor de espíritos malignos esfregou as mãos e deu um passo, caminhou em direção a Liu Xiaoyan. Seus olhos, que brilhavam com uma estranha luz verde, estavam cheios de ganância. Liu Xiaoyan, ao ouvir, disse com um tom muito injustiçado: Tio, você não disse que eu poderia brincar à vontade sem pagar? Mal sabia ela que, assim que terminou de falar, o vendedor de espíritos malignos imediatamente mostrou suas presas. Ele disse com uma voz aguda e estridente: Cale a boca! Eu disse que o primeiro círculo colorido é grátis. Se você não tiver dinheiro, eu vou pegar sua carne como pagamento. Mas quando o espírito maligno estava a um passo de Liu Xiaoyan, a situação mudou drasticamente. O que se viu foi que o vendedor de espíritos malignos, que antes era feroz, de repente ficou paralisado no lugar. Seus olhos fantasmagóricos e verdes estavam fixos, aterrorizados, naquela gata. Ao mesmo tempo, algo surgiu em sua mente. Uma voz clara e etérea. Aquele que machuca meu pequeno mestre. Chá. O vendedor de espíritos malignos imediatamente ficou em choque. Uma onda de frio subiu pela sua cabeça. Céus! Senhor Tengu! O vendedor de espíritos malignos, com as pernas moles, caiu de joelhos no chão. No segundo seguinte, a voz clara e etérea apareceu novamente. Não faça alarde. Apenas faça meu pequeno mestre feliz. Ao ouvir isso, o vendedor de espíritos malignos ficou atordoado. Olhou para Liu Xiaoyan com incredulidade. Tio, você está bem? Liu Xiaoyan piscou os olhos, confusa. Não entendia por que o tio que estava tão feroz antes, de repente se ajoelhou diante dela. Será que é porque há uma criança doente em casa? Por isso ele se ajoelhou pedindo que eu lhe desse dinheiro. Tio, levante-se rápido, eu te dou dinheiro. Liu Xiaoyan disse isso enquanto apressadamente começava a procurar em seu bolso. O vendedor de espíritos malignos, ao ver essa cena, apressadamente acenou com a mão e disse: Tio, onde você conseguiria o seu dinheiro? Ao ouvir isso, Liu Xiaoyan coçou a cabeça, confusa. Será que ele sabe que eu não trouxe dinheiro? Por isso disse isso? Liu Xiaoyan de repente se abaixou. Ela pegou o Tian-Tian do chão e entregou na frente do vendedor de espíritos malignos. Ah, tio, vou deixar o Tian-Tian aqui como garantia. Quando eu tiver dinheiro, volto para trocar. O vendedor de espíritos malignos olhou para Tian-Tian, que estava quase colado ao seu rosto. Ele começou a tremer violentamente. No entanto, enquanto ele estava sem saber o que fazer, duas mãos apareceram de repente e agarraram Tian-Tian. Em seguida, puxaram com força e conseguiram pegar. Ao ver essa cena, o vendedor de espíritos malignos imediatamente revirou os olhos. Wu Qian, que havia pegado o gato, sentiu-se ainda mais certa de sua ideia. Na verdade, Wu Qian estava escondida ao lado, observando. Ao ver que Liu Xiaoyan, que havia quebrado as regras, não foi devorada. Em vez disso, fez com que o chefe agisse assim. Justamente porque estava certa de que era o gatinho em seus braços. Uma ideia de pegar o gatinho surgiu em sua mente. Mas enquanto ela estava secretamente animada, de repente, veio a voz ansiosa de Liu Xiaoyan. Irmã, devolva-me o Tian-Tian rapidamente.
ao ver Liu Xiaoyan com uma expressão de pânico. Wu Qian, no entanto, sorriu friamente. Este gatinho amarelo agora é meu. Ao ouvir isso, Liu Xiaoyan ficou com uma expressão de pânico e imediatamente disse com voz de choro: Não, irmã má, Tiantian é meu melhor amigo. Dito isso, Liu Xiaoyan pulou com força e estendeu a mão para tentar pegar Tiantian, mas não esperava que, por estar muito ansiosa, ela pulou até 2 metros de altura. Seu corpo pequeno, devido à perda súbita de peso, caiu em direção ao chão. De tanto medo, ela ainda soltou um grito agudo. Mas justo quando ela estava prestes a cair no chão, uma sombra negra apareceu de repente. O vendedor de espíritos, que já estava desmaiado de medo, a pegou firmemente. Ainda bem, minha mãe não se machucou. O vendedor de espíritos suspirou aliviado. Em seguida, ele a colocou cuidadosamente no chão. Mas ela não conseguiu mais suportar a injustiça que sentia. E imediatamente começou a chorar alto. O vendedor de espíritos ficou imediatamente em pânico ao ver isso. Ele olhou instintivamente para o Tiantian e percebeu que a outra pessoa também o estava olhando com um olhar afiado. Esse olhar o assustou tanto que quase desmaiou novamente. Mãe, não é. Criança, não chore. Não está tudo bem agora? Com o tio aqui, você não vai se machucar. Mas o vendedor de espíritos percebeu que Liu Xiaoyan estava chorando cada vez mais triste. Ele de repente se lembrou de algo e correu para sua barraca. Pegou de volta aquele grande urso de pelúcia e o entregou a ela. Olhando para o grande urso de pelúcia que foi entregue a ela, o choro de Liu Xiaoyan realmente diminuiu bastante. Mas todos os dias. Ao dizer isso, Liu Xiaoyan começou a chorar triste novamente. Ao entender a razão, o vendedor de espíritos virou-se abruptamente. Com um olhar feroz, ele olhou para Wu Qian. Mas não esperava que alguém que sempre teve medo de espíritos estivesse agora sem reação alguma. Ela até tinha um leve sorriso de escárnio nos lábios. Oh, senhor espírito, você está tentando me assustar? Estou tão assustada. Enquanto falava, Wu Qian realmente começou a rir descontroladamente. Mas ela não sabia que aquele pequeno gato amarelo era exclusivo de Liu Xiaoyan. Se não fosse porque o Senhor do Fantasma já havia dado instruções, o Tengu não teria que suportar tal humilhação. E neste momento, o vendedor de espíritos estava olhando para Wu Qian com uma expressão de surpresa. Você parece muito feliz. O vendedor de espíritos, reprimindo a raiva, disse com um tom frio. Wu Qian mostrou um sorriso de desprezo no rosto. Sim, eu estou muito feliz. Você tem alguma objeção? Dito isso, ela levantou o Tiantian que estava em seus braços. Já que você está tão feliz, que tal jogar um jogo de aro? O vendedor de espíritos, após dizer isso, pegou uma pilha de aros coloridos e a ofereceu. Wu Qian deu uma risada fria e disse com desdém. Você acha que eu sou idiota? Dito isso, ela deu um olhar de desprezo ao vendedor de espíritos e se virou para ir embora. O vendedor de espíritos imediatamente ficou com uma expressão feia. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Antes que Wu Qian quebrasse alguma regra, ele só pode assistir Wu Qian partir. Mas ninguém percebeu. Justo quando Wu Qian estava se virando, os olhos de Tiantian de repente brilharam com uma luz verde esmeralda. Em seguida, o corpo de Wu Qian parou subitamente no lugar. Neste momento, uma voz estava ecoando em sua mente. Vá brincar de pegar os anéis, vá brincar de pegar os anéis. Cerca de 2 segundos depois, Wu Qian voltou com uma expressão vazia. Ela levantou a mão e pegou os anéis coloridos das mãos do vendedor maligno, e jogou todos de uma vez. A reviravolta repentina deixou o vendedor maligno surpreso por um momento. Em seguida, ele sorriu de forma cruel. Aqui estão 100 anéis coloridos, totalizando 10.000. Pague imediatamente. Caso contrário, você terá que compensar com sua carne e sangue. Wu Qian, após jogar todos os coloridos, imediatamente se despertou. Neste momento, ela ainda não havia entendido a situação. Com um olhar um pouco atordoado, ela olhou ao redor. O vendedor maligno, ao ver que ela não reagiu, imediatamente emitiu um grito agudo. Vagabunda! Você não quer assumir a responsabilidade? Wu Qian, recuperando-se, respondeu com raiva. Foi você quem usou ilusão para me forçar a jogar os anéis. Não diga que eu não tenho esses 10.000 moedas espirituais. Mesmo que eu tivesse, eu nunca te daria. Ela lançou um olhar de desprezo para o vendedor de espíritos. Em seguida, levantou o Tiantian como se estivesse fazendo uma demonstração. Virou-se e estava prestes a ir embora. Neste momento, a raiva do vendedor de espíritos já estava no limite. Desde que nasceu, nunca tinha visto um humano tão arrogante. O vendedor de espíritos soltou um rugido. Ao mesmo tempo, uma aura maligna subiu e uma fumaça negra começou a se elevar. Neste momento, Wu Qian sentiu aquele frio cortante. Seu corpo todo não pôde evitar de tremer. Uma intensa sensação de medo já não podia ser contida e explodiu do fundo do coração. Mas mesmo assim, ela ainda segurava firmemente o Tiantian em seus braços.
Ao mesmo tempo, gritou em voz alta: me solta. Caso contrário, você certamente se arrependerá. Eu realmente quero ver como você vai me fazer arrepender. Após dizer isso, o vendedor de espíritos levantou as mãos e tentou agarrar Wu Qian. Mas não esperava que Wu Qian de repente levantasse Tian e a colocasse na frente. O vendedor de espíritos imediatamente ficou com uma expressão de pânico. Aqueles garras afiadas pararam abruptamente no ar. Ao ver aquelas garras que não caíam, Wu Qian imediatamente ficou radiante de alegria. Mas nesse momento, na mente do vendedor de espíritos, de repente veio a voz de Tian. Rápido, ataque. Eu já sinto falta do abraço do pequeno mestre. O vendedor de espíritos ficou levemente surpreso, mas logo reagiu. Instantaneamente, isso deu coragem a ele. As mãos que estavam paradas imediatamente contornaram o corpo de Tian e foram direto em direção ao peito de Wu Qian. Wu Qian, ao ver aquelas garras, não pôde deixar de ficar horrorizada. Como isso é possível? Será que o tesouro protetor de Liu Xiaoyan não é essa gata quebrada? Ao perceber isso, ela se virou para tentar escapar. O vendedor de espíritos imediatamente exibiu um sorriso animado e disse com uma voz sombria: agora sabe o que é medo. Você não disse que eu iria me arrepender? Estava prestes a cair nas garras do espírito maligno. Imediatamente jogou o Tian com força, e o lançou com força em direção ao espírito maligno. Ao ver o Sr. Tengu voando em sua direção, o vendedor do espírito maligno imediatamente parou. Seu corpo ficou rígido no lugar, mas não esperava que o Tian no ar fizesse uma acrobacia habilidosa, e então aterrissou firmemente no chão, correndo em direção a Liu Xiaoyan. Antes de partir, ainda se lembrou de avisar o vendedor do espírito maligno. Continuar. O vendedor do espírito maligno, ao ver o Sr. Tengu, sentiu um alívio ao perceber que estava seguro. Até ouvir as palavras continuar, seu olhar voltou a se fixar em Wu Qian, vendo a outra pessoa exibir uma expressão de medo. Seu corpo ainda tremia incontrolavelmente. Ele estendeu sua língua escarlate e sorriu friamente. Não tenha medo. Eu vou te torturar até a morte lentamente. Neste momento, Wu Qian percebeu que estava prestes a cair nas garras do mal. Imediatamente se ajoelhou e implorou por misericórdia. Senhor espírito maligno, há pouco, eu estava confuso e falei bobagens na sua frente. Eu ainda imploro que me poupe a vida. Estou disposta a te dar dinheiro para brincar com os anéis coloridos. Ao ouvir isso, o vendedor espírito maligno realmente parou de rasgar. Seu olhar cruel e sombrio a observava de forma instável. Pensou consigo mesma: será que essa mulher desprezível realmente tem 10.000 moedas espirituais? Não pode ser. Se eu deixá-la ir, o Sr. Tengu não me perdoará. Pensando nisso, o vendedor espírito maligno disse com malícia: está disposta a pagar, não é? 100.000 moedas espirituais. Ao ouvir esse preço aterrorizante, Wu Qian imediatamente exclamou com um tom de pavor. Não era 10.000 moedas espirituais há pouco? Mas antes que ela pudesse terminar, o vendedor espírito maligno imediatamente gritou ferozmente: cale a boca. Se você não conseguir trazer dinheiro, na próxima segundo, ainda vai aumentar. Ao ouvir esse número, Wu Qian já estava completamente desesperada. Não fale de 100.000 moedas espirituais, mesmo 1.000 ela não tem. Desde que debutou, somando 3 anos de casamento enganoso, ela só tem apenas 200 moedas espirituais. E o resultado é que esse espírito maligno pediu 100.000. Mesmo que o lugar se deteriorasse, não conseguiria ganhar tanto dinheiro. Neste momento, o espírito maligno viu seu rosto cheio de pânico, e imediatamente entendeu que essa mulher não conseguiria trazer esse dinheiro. Sem mais delongas, ele mordeu o braço de Wu Qian. As presas afiadas imediatamente penetraram a carne e atravessaram o osso. A boca puxou violentamente. Arrancou uma grande quantidade de carne e sangue. A dor intensa imediatamente fez Wu Qian emitir um grito angustiante. A pessoa inteira estava deitada no chão, rolando incessantemente devido à dor intensa. Ao ver essa cena, o espírito maligno de lábios vermelhos levantou um sorriso satisfeito. Em seguida, a garganta fez um som de engolir. E a carne ensanguentada que mordeu foi engolida. Mas logo mostrou uma expressão de dificuldade em engolir. E disse com desdém: PFF. Vagabunda. Nem sei o que ela fez. A carne estava até podre. Como espíritos malignos, eles são extremamente sensíveis a cheiros. O que menos desejam comer é a carne e o sangue de pessoas promíscuas. Essa é também a razão pela qual eles preferem comer crianças virgens. Embora a carne e o sangue de Wu Qian definitivamente não fossem suficientes para aumentar o cultivo, o espírito maligno vendedor achou que não seria tão ruim, mas não esperava que, ao dar essa mordida, quase vomitasse a comida do ano passado. Que azar, de verdade! Finalmente consegui comer um pedaço de carne humana. E ainda encontrei você, essa coisa azarada. O vendedor espírito maligno se levantou xingando, e cuspiu no chão toda a carne e sangue que restavam em sua boca.
Então, seus olhos se moveram como se de repente lembrasse de algo. Ele se curvou e carregou o Qian, indo rapidamente em direção à barraca. Em seguida, jogou o Qian com força na posição do prêmio do jogo de argolas. O Qian soltou um gemido abafado de dor. Ela sentiu como se seu corpo estivesse prestes a se despedaçar. Então, ela percebeu que o vendedor espírito maligno estava segurando um cartaz, sem saber o que estava escrito. Após cerca de meia minuto, o vendedor espírito maligno se aproximou carregando o cartaz. Em seguida, ele o cravou com força na frente dela. Embora o Qian estivesse com medo, não conseguiu evitar olhar. Mas no momento seguinte, isso a deixou horrorizada. Podia-se ver que o cartaz dizia: hoje, o jogo de arremessar anéis é gratuito. E não importa em qual parte acerte, você pode pegar imediatamente. O Qian olhou para aquelas duas linhas de letras sangrentas e sentiu um frio na espinha. Especialmente ao ver os espíritos malignos se aproximando lentamente. Ela ficou tão assustada que seu coração quase parou e sua alma parecia não estar mais com ela. Senhor espírito maligno, por favor, me poupe a vida. Você pode me pedir qualquer coisa. O Qian agarrou o tornozelo do vendedor de espíritos malignos e implorou desesperadamente. O vendedor de espíritos malignos a chutou com desdém e resmungou. Ah, então você está disposta a tudo, não é? Dito isso, ele continuou a escrever no cartaz. Quando o espírito maligno terminou a última letra, ela levantou os olhos e imediatamente começou a tremer violentamente. Podia-se ver que a última linha do cartaz dizia: os prêmios de marionete devem ser começados pelos membros. Nesse momento, um espírito maligno perguntou surpreso. O velho rei, hoje o jogo de argolas é grátis. Sim, é grátis. Em seguida, um grupo de espíritos malignos se preparou. Eles correram para pegar as argolas coloridas. Em apenas alguns segundos, ela foi completamente submersa pelas argolas coloridas. Seus braços, pernas e cabeça estavam cobertos por mais de 10 argolas. O vendedor espírito maligno sorriu sinistramente ao ver isso. Ele virou a mão e uma faca ensanguentada apareceu em sua mão. Mas, quando estava prestes a agir, parece que lembrou de algo. Ele rapidamente virou a cabeça para olhar onde estava Liu Xiaoyan. Mas descobriu que ela havia partido sem que ele percebesse. Vendo que não havia mais preocupações, ele imediatamente levantou a faca e a apontou para o braço esquerdo de Wu Qian, e desferiu um golpe violento. Com isso, Wu Qian soltou um grito angustiante. Seu braço esquerdo caiu instantaneamente no chão. Em seguida, o sangue da ferida jorrou como uma coluna de sangue. Alguns espíritos malignos ágeis rapidamente esticaram a cabeça. Abrindo a boca grande, beberam avidamente o sangue morno. Mas, assim que entrou, todos eles arregalaram os olhos. Em seguida, mostraram uma expressão de grande desconforto. No momento seguinte, eles vomitaram todo o sangue. Vomitaram em grandes bocados. Que diabos é isso? O sangue é tão ruim assim? Eu já disse que você é tão mão de vaca normalmente. Por que você está tão generoso hoje? Você está tentando nos deixar enojados. Ao ver a situação de alguns, o vendedor de espíritos malignos riu secretamente. Mas, nesse momento, um sorriso frio apareceu em seu rosto. Ele levantou novamente a faca que tinha na mão. O braço direito caiu com um estalo e uma grande quantidade de sangue jorrou novamente. Wu Qian soltou um grito estridente e exausto. As veias da testa estavam todas saltadas. O suor frio caía como gotas de chuva. Mas o vendedor de espíritos malignos percebeu que esta mulher ainda tinha esperança de viver. Ele não pôde deixar de ficar um pouco chocado. Mas Wu Qian não sabia que era por causa de sua obsessão por viver que fazia os espíritos malignos ficarem ainda mais excitados. O vendedor de espíritos malignos guardou a faca e trocou por uma adaga. Em seguida, ele acenou com a mão e fez aparecer uma panela quente. Vocês não acham que o cheiro dela é forte? Então vamos cozinhar e comer. Todos os espíritos malignos mostraram olhares de excitação ao ouvir isso. É verdade. Como eu pude esquecer disso? Velho rei, não fique enrolando, eu já preparei os temperos. Vamos, traga-nos 2 pratos para comer logo. Ah, e não vamos desperdiçar aqueles 2 braços que estavam ali. Olhando para os sorrisos sinistros dos espíritos malignos, e entender o que eles precisam fazer. Wu Qian não conseguiu mais aguentar e sua mente desmoronou instantaneamente. Lágrimas e saliva escorriam sem parar. As pupilas começaram a se dispersar, rapidamente perderam o brilho. O vendedor de espíritos malignos, ao ver isso, franziu a testa. E, preocupado, disse: que azar! Acabou se tornando um idiota. Dito isso, jogou a adaga e disse para os espíritos malignos: façam o trabalho vocês mesmos, que sem graça. Mas os espíritos malignos esperando pela refeição não se importaram nem um pouco. Imediatamente, alguém se levantou com a adaga e começou a caminhar em direção ao Wu Qian. Os outros, segurando a X, mostraram uma expressão de impaciência. Nesse momento, os espectadores da transmissão ao vivo começaram a comentar:
É verdade que o mal traz o mal. Por que ter que dificultar a vida de uma criança? Isso não é uma retribuição pelo mal, mas sim uma consequência de suas próprias ações. Em contraste, os espíritos malignos na frente da barraca já estava comendo hot pot e cantando. Quanto ao Wu-Qian, seu corpo já estava uma massa de carne e sangue. Restava apenas um crânio vazio. Ao mesmo tempo, Liu Xiaoyan corria com uma expressão ansiosa e continuava gritando: Tian Tian, não corra mais. Para onde você vai? Na verdade, foi quando o vendedor de espíritos atacou Wu Qian. Tian Tian tinha medo de que Liu Xiaoyan visse a cena muito sangrenta. De repente, saiu correndo de seus braços. Essa ação repentina assustou Liu Xiaoyan. Ela rapidamente começou a persegui-lo. E assim, um perseguia o outro. Acabaram chegando à porta da casa assombrada. A entrada escura e profunda da casa assombrada estava perfeitamente projetada na boca de um monstro cheio de presas. Ao seu lado, havia 4 pequenos demônios com rostos horríveis. Liu Xiaoyan, timidamente, ficou na porta e chamou baixinho: Tian Tian, volte logo. Mal terminou de falar, Tian Tian virou e começou a andar em direção ao fundo da casa assombrada. Liu Xiaoyan, ao ver isso, não se importou com mais nada e correu atrás. Mas assim que colocou o pé dentro, ouviu-se de lá de dentro uma risada baixa e aterrorizante. Ao mesmo tempo, uma onda de frio a acompanhou. Liu Xiaoyan, vestindo roupas leves, não conseguiu evitar um calafrio. No momento em que ela acabou de entrar, a cabeça de fantasma azul, que estava apenas decorativa, de repente fechou a boca. Os olhos brancos de repente se tornaram vermelhos como sangue. O mais estranho é que as pupilas começaram a se mover e emitiram uma luz verde suave. As 4 pequenas criaturas na porta soltaram risadas perturbadoras. E naquele momento, Liu Xiaoyan, que entrou na casa assombrada, estava diante de uma escuridão total. Ela só podia levantar a mão pequena e, com cuidado, começar a tatear para frente. Mas, neste momento, todos os amigos da transmissão ao vivo estavam com os pelos arrepiados, porque eles viram um par de mãos pálidas, que estavam cobrindo os olhos de Liu Xiaoyan. E Liu Xiaoyan, que não sabia de nada, caminhou cerca de 10 metros. A mão fantasma que cobria seus olhos desapareceu de repente. O que primeiro chamou sua atenção foi um corredor escuro e estreito. Nas paredes ao lado, estavam penduradas várias pinturas de pessoas. O chão de azulejos estava manchado de sangue. Olhando para o corredor sombrio e escuro, Liu Xiaoyan sentiu um pouco de pânico em seu coração. Nesse momento, Tian Tian de repente saiu de uma caixa de papelão. Ele a chamou suavemente. Em seguida, virou-se novamente e foi embora. Mas Liu Xiaoyan estava prestes a ir em sua direção, mas parou abruptamente. Apenas porque ouviu que, no corredor vazio, havia, de fato, sons de passos. À medida que os passos se aproximavam cada vez mais, as figuras nas pinturas na parede também começaram a sorrir de forma estranha. Alguns até torciam a cabeça, tentando olhar para fora. No entanto, nesse momento, do outro lado do corredor, Tian Tian, de repente, suas pupilas se dilataram, revelando um olhar feroz. Imediatamente emitiu um grunhido profundo. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Os sons dos passos no corredor desapareceram instantaneamente. As figuras nas pinturas também voltaram às suas aparências normais. Em seguida, Tian Tian levantou sua garra esquerda e a bateu com força. Num instante, uma luz branca surgiu e desapareceu rapidamente. A pintura mais próxima dela. A figura dentro dela desapareceu de repente. Os outros espíritos malignos nas pinturas, ao ver isso, todos mostraram expressões de horror. Este senhor cão do céu é muito cruel. Mas naquele momento, eles não tinham tempo para ter medo. Imediatamente, todos começaram a agir. E até usaram canetas coloridas para se desenhar como anjos. Os objetos no corredor também se transformaram em adoráveis brinquedos de pelúcia. As manchas de sangue no chão desapareceram instantaneamente e se transformaram em rosas. A luz verde escura também se transformou em um brilho dourado ofuscante, iluminando todo o corredor com um esplendor dourado. Liu Xiaoyan foi imediatamente atraída pela cena diante de seus olhos. O medo que sentia antes foi completamente dissipado neste momento. Foi então que uma música alegre de repente ecoou pelo corredor. Em seguida, um dançarino vestido com um terno preto apareceu diante dela. Podia-se ver que a pessoa tinha pés ágeis e cheios de ritmo, pisando no chão. Seu rosto também exibia, de vez em quando, uma expressão cômica. Isso fez Liu Xiaoyan rir alto. Suas pequenas mãos continuavam a bater palmas. Isso é incrível! Tio, você é realmente incrível! Mas o dançarino, por dentro, já estava se lamentando. Meu Deus! Por favor, passe logo! Minhas pernas estão quase se cansando. Pense em mim, um grande espírito da peste. Agora sou forçado pelo senhor cão do céu a fazer uma dança de sapateado. Felizmente, depois de ficar feliz, Liu Xiaoyan
Voltou sua atenção para o brinquedo de pelúcia. Mas assim que entrou no corredor, incontáveis pétalas começaram a cair das molduras. O ar estava cheio do perfume das flores. Liu Xiaoyan olhou para o pequeno anjo na pintura e sorriu docemente. Os espíritos malignos disfarçados de anjos, ao ver isso, se esforçaram ainda mais para espalhar flores. Em apenas um momento, o chão do corredor se transformou em um mar de flores. Todos na sala de transmissão ficaram completamente atordoados. Não é? Este é o corredor sangrento da Casa Assombrada? É ainda mais bonito do que o corredor dourado do palácio. Entre os gritos de surpresa dos internautas, Liu Xiaoyan saiu em segurança do corredor sangrento. Ao vê-la sair, os espíritos malignos do corredor, todos suspiraram aliviados. No fundo, estavam felizes por terem sobrevivido. Lembrando da pata do Sr. Tengu, que foi realmente aterrorizante. Só temia que em toda a Casa Assombrada, só poderia resistir a um golpe dele, a deusa que os controla. Neste momento, o dançarino zumbi mostrou uma expressão pensativa. Como o Sr. Tengu poderia aparecer de repente nesta Casa Assombrada? Isso não é bom. Ele não veio para matar a deusa. Veio? Afinal, ela é a esposa do Rei Fantasma, Sr. Zong. Se algo acontecer com a deusa, todos esses espíritos malignos na Casa Assombrada terão que acompanhar. Eu preciso rapidamente contar isso ao Sr. Rei Fantasma. Neste momento, o zumbi rapidamente se levantou em pânico. Em pouco tempo, chegou a um quarto escuro. Ele rapidamente se ajoelhou diante da pedra espiritual e disse respeitosamente: Senhor Rei dos Fantasmas, não está bom. O antigo espírito auspicioso, o Sr. Tengu, chegou. Parece que veio procurar o coração da princesa. Cerca de meia minuto depois, uma voz profunda e extremamente autoritária começou a soar lentamente. É apenas o Sr. Tengu? Ele está acompanhado de uma garotinha? O espírito da peste não se atreveu a esconder nada e respondeu rapidamente. A voz da pedra de comunicação pensou por um momento antes de falar em um tom grave. Diga àqueles caras na Casa Assombrada que devem fazer a princesa ficar feliz. Quem se atrever a assustar a princesa, eu o farei nunca mais renascer. Ao dizer isso, suas palavras estavam cheias de intenção assassina. O espírito da peste, que estava prostrado no chão, ficou imediatamente aterrorizado ao ouvir. Eu entendo. Agora vou ordenar imediatamente. Neste momento, Liu Xiaoyan estava correndo atrás de Tiantian até um lugar cheio de espelhos. Este lugar originalmente se chamava Espelho da Alma Aprisionada. Cada espelho possui espíritos malignos com habilidades de fantasmas. Assim que os humanos refletem suas almas nesses espelhos, elas ficarão presas para sempre dentro do espelho, e logo sofrerão torturas sem fim, e sua carne será devorada pelos espíritos. Mas agora, a imagem de Liu Xiaoyan no espelho estava tão gordinha quanto um porquinho, e não pôde deixar de rir. Este espelho engraçado é muito divertido. Liu Xiaoyan, animada, correu de espelho em espelho, olhando para as diferentes versões de si mesma e rindo muito. Enquanto isso, os espíritos malignos que habitavam os espelhos já estavam fundidos com o espelho. Eles manipulavam a superfície do espelho como se fosse automutilação. Mas mesmo em meio à dor, eles cerravam os dentes, com medo de assustar essa pequena princesa. Liu Xiaoyan corria de um lado para o outro no espelho engraçado como um pequeno espírito. No entanto, neste momento, os NPCs fantasiados de fantasmas na Casa Assombrada. O jogador Lin Feng estava sem ideias, porque suas regras de passagem eram que durante 3 dias de trabalho ele precisava assustar um cliente que veio brincar na Casa Assombrada. Se antes de sair do trabalho ele não completasse a tarefa de hoje, o que o aguardava seria o resultado de ser despedaçado por 1000 fantasmas. Portanto, para salvar sua vida, Lin Feng decidiu que Liu Xiaoyan seria seu objetivo de hoje. Em seguida, ele colocou aquela máscara extremamente feia e entrou no corredor dos funcionários. Neste momento, Lin Feng olhava as câmeras de segurança no corredor dos funcionários e logo encontrou Liu Xiaoyan. Mas então ele ficou paralisado no lugar. Ele viu que a garotinha estava completamente absorta na cena do espelho que aprisiona almas. No entanto, no segundo seguinte, ele ficou feliz novamente. Não estar morto não é melhor? Caso contrário, a tarefa de hoje realmente não teria solução. A próxima cena do espelho que aprisiona almas parecia ser a casa de casamento dos mortos. Entre esses dois lugares, havia exatamente um corredor escuro onde eu poderia me esconder. Ele não se atreveu a perder um segundo e correu rapidamente para lá. Ao chegar, Lin Feng descobriu que, na parede da esquina havia uma depressão perfeita, que lhe permitia se esconder. Além disso, na fenda, ele podia ver quem vinha na direção do espelho das almas. E a outra pessoa, devido ao ângulo, não conseguia vê-lo. A expressão de Lin Feng sob a máscara já estava tão sorridente que até seus dentes de trás estavam à mostra. No entanto, naquele momento na casa do casamento sombrio, havia um espírito maligno vestido com uma coroa de fênix e um manto vermelho,
com a pele pálida, que estava olhando fixamente para ele com olhos brancos e negros. Liu Xiaoyan saiu de lá depois de olhar em todos os espelhos. Animada, caminhou para frente. Mas, quando ela estava prestes a virar para o próximo cenário, de repente, uma figura pulou em sua direção. Liu Xiaoyan imediatamente ficou arrepiada. Seu rostinho ficou pálido de medo, e ela caiu sentada no chão. Apavorada, ela levantou a cabeça rapidamente e ficou paralisada de medo. Ela viu à sua frente uma criatura vestida, com roupas brancas e um rosto horrivelmente feio, que estava se aproximando dela com garras e dentes à mostra, e emitindo um rosnado baixo. Au! Eu vou te comer! Olhando para o monstro que se aproximava cada vez mais, Liu Xiaoyan tinha os olhos cheios de medo. Não consegui mais conter e comecei a chorar. Eu quero o papai. E Lin Feng, que estava disfarçado de monstro, ao ver Liu Xiaoyan chorando de medo por causa dele, começou a bater palmas e a rir feliz. Ha ha ha! Que ótimo! Hoje eu não preciso morrer. Dizia isso enquanto levantava as mãos animadamente. Ele se virou e correu para o corredor dos funcionários, deixando Liu Xiaoyan sozinha, com um rosto cheio de terror. Ela sentou no chão, chorando desesperadamente. E tudo isso foi observado pela mulher espírito maligno da casa de casamento fantasma. Ela tinha uma expressão de choque, mas seu coração estava cheio de raiva infinita. Se não fosse pelas regras, ela com certeza teria corrido para o corredor dos funcionários e despedaçado Lin Feng. Como ousa assustar minha princesa? O mais odioso é que isso aconteceu na frente da minha porta de cena. Se o senhor rei dos fantasmas souber disso, eu certamente serei lançado no inferno sem fim. Pensando nisso, o corpo da mulher espírito maligno já estava. Começou a tremer incontrolavelmente. Mas foi nesse momento que uma figura pequena passou correndo ao seu lado. A mulher espírito maligno imediatamente soltou um grito de susto. Céus! Senhor Tengu! Isso mesmo, aquela figura pequena era Tiantian. No momento em que ouviu o choro de Liu Xiaoyan, ele que estava conversando com a senhora Rakshasa imediatamente voltou. Ao ver seu pequeno mestre sentado no chão chorando desesperadamente, seu rosto adorável de repente se tornou extremamente feroz. Ao mesmo tempo, suas presas se destacaram e suas pupilas se tornaram verticais. Todos os pelos do corpo se eriçaram. Quem é o nome? Um rugido cheio de raiva ecoou na casa assombrada. Na mente de todos os espíritos malignos, isso surgiu de repente. Assim que Tiantian terminou de falar, todo o parque de diversões, centenas de espíritos malignos de alto nível, instantaneamente se prostraram no chão, tremendo como folhas secas, sentindo a intenção assassina imensa naquele rugido. Alguns espíritos malignos mais medrosos ficaram tão assustados que perderam a alma. No entanto, a mulher espírito maligno mais próxima já estava deitada no chão, tremendo incessantemente. O ódio que ela sentia por Lin Feng havia atingido seu auge. Ela desejava poder se levantar imediatamente e matá-lo. Mas todos os dias, mesmo perguntando, não recebia resposta. Isso fez com que sua raiva, já intensa, se tornasse explosiva. Ninguém disse nada, certo? Então vocês podem todos morrer. Tiantian, com sua telepatia, estava prestes a iniciar um massacre. Justo no momento crítico, uma voz de súplica de repente ecoou em sua mente. Senhor Tengu, acalme-se. Foi a falta de disciplina da senhora 10. Por favor, Senhor Tengu, tenha misericórdia e nos poupe. Ao ouvir isso, Tiantian virou-se abruptamente em direção ao fundo da casa assombrada. Com um tom sombrio, disse: Senhora Rakshasa 10. O imperador reconhece que vocês, como casal, cuidaram bem da princesa. Por isso me mandaram trazer a pílula fantasma, para te ajudar a conceber um filho de qualidade. É assim que vocês, como casal, retribuem ao imperador? Diga ao rei dos fantasmas que ele não precisa mais ser o rei. Assim que essas palavras foram ditas, a tampa de um caixão vermelho profundo na casa assombrada se abriu de repente. Imediatamente, uma figura vestida de forma luxuosa, uma poderosa mulher fantasma se levantou de repente. Mas no momento seguinte, ela desapareceu do lugar. Quando apareceu novamente, já estava na frente da casa do casamento dos mortos. Viu-se a mulher fantasma ajoelhada no chão, suplicando: Senhor Tengu, tudo é culpa da senhora 10, por favor, poupe meu marido. A senhora 10 está disposta a arcar com todas as consequências. Mas, em resposta, Tiantian apenas lançou a ela um olhar frio. Em seguida, virou-se sem olhar para trás. Aproximou-se rapidamente de Liu Xiaoyan e a chamou suavemente. Ao ouvir aquele chamado familiar, Liu Xiaoyan imediatamente parou de chorar. Tiantian. Liu Xiaoyan ficou feliz e rapidamente levantou a mão para abraçá-lo em seu colo e disse com um tom de desamparo: Tiantian, onde você foi? Foi tão assustador há pouco. Havia um monstro que ia me comer. Olhando para a pequena dona com os olhos cheios de lágrimas, Tiantian estendeu a língua e gentilmente lambeu as lágrimas. A sensação suave fez Liu Xiaoyan
sentir uma coceira e rir entre as lágrimas. Que coceira! Tian, não faça bagunça. Ao ver a pequena dona sorrindo novamente, Tian soltou um suspiro profundo. Em seguida, usou sua cabecinha peluda para esfregar o rosto de Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan ficou tão cocegante que começou a rir alto. Mas logo ela parou de rir, olhando para Tian com uma expressão de desculpas. Tian, você está brava comigo? Eu não estava realmente querendo te entregar a alguém. Mas eu prometo que nunca mais vou te entregar a ninguém. Ao dizer isso, Liu Xiaoyan ainda levantou 3 dedos para fazer um juramento. Tian, ao ver isso, rapidamente levantou sua patinha e pressionou a mão dela para baixo. Liu Xiaoyan, ao ver isso, imediatamente sorriu e a abraçou. Eu sabia que você não ficaria brava. Você me promete que nunca mais vai se afastar de mim? Ao ouvir isso, Tian imediatamente respondeu com um grito. Mas, por dentro, pensou resignada. O senhor do reino dos fantasmas realmente sabe escolher o momento. Justo quando a pequena mestre estava sendo intimidada, eu tive que trazer a pílula fantasma. Ainda bem que não aconteceu nada. Caso contrário, seria realmente um desastre. No entanto, nesse momento, em sua mente, surgiu a voz de um espírito maligno feminino. Senhor Tengu, eu, uma pequena pessoa, ouso interromper. Há pouco, um humano chamado Lin Feng, só depois de completar a missão é que se atreve a intimidar a princesa. E quem transmite isso é, naturalmente, a mulher má vestida com a coroa de fênix e o manto. Aquela mulher má que testemunhou tudo. Ao ouvir isso, o olhar de Tian de repente se tornou afiado. Humanos. Lin Feng. Um grupo de pessoas prestes a morrer se atreve a fazer o pequeno mestre chorar repetidamente. Tudo bem, tudo bem. Parece que para fazer o pequeno mestre se divertir, só posso fazer isso matando todos vocês. O olhar de Tian começou a se tornar cada vez mais feroz. A intenção de matar em seus olhos também se tornava cada vez mais intensa. A mulher demônio, que estava de joelhos à distância, percebeu. Imediatamente, ela transmitiu a intenção de matar do líder Tengu. Senhor Tengu, eu não peço seu perdão. Mas, por favor, me dê uma chance de compensação. Ao ouvir isso, Tian olhou na direção da casa do casamento fantasma. Tudo bem. Vou te dar uma chance de redimir seus erros. Depois de dizer isso, ela voltou à sua aparência adorável. Ela se deitou preguiçosamente nos braços do pequeno mestre. Liu Xiaoyan, ao ver isso, levantou a mão e acariciou sua cabeça, e então disse: Vamos embora, aqui não é nada divertido. Estou com muita fome, quero ir comer algo. À distância, a demônio Xininha ouviu essas palavras. Imediatamente, enviou uma mensagem para o refeitório. Prepararam imediatamente um banquete farto. Mais tarde, irei pessoalmente com a princesa. Neste momento, na lanchonete ao sul do parque de diversões, um grupo de demônios cozinheiros estava ocupado preparando a comida. De repente, todos ficaram surpresos ao ouvir a voz de Xininha em suas mentes. Imediatamente, responderam respeitosamente e logo mudaram o cardápio. Na opinião deles, a senhora era uma pessoa muito gentil. Embora fosse muito raro ela vir ao refeitório, sempre que vinha, trazia pequenos presentes para todos, o que era muito reconfortante. Pode-se dizer que quase todos os demônios no parque de diversões já haviam recebido a bênção de Xininha. E é exatamente por isso que Xininha queria ir ao refeitório. A notícia logo se espalhou. Os espíritos malignos no parque de diversões estavam todos radiantes. Eles foram todos até a porta do refeitório esperar. Mas, com isso, os jogadores que vieram comer sofreram. Eles trabalharam o dia todo com medo, pensando em comer algo e depois voltar para uma boa noite de sono. Mas não esperavam que, ao chegarem na porta do fast food, viriam um monte de espíritos malignos se aproximando. Romane, uma das 3 jogadoras, disse com um rosto cheio de terror: O que está acontecendo? Por que todos os espíritos malignos estão aqui? Embora Li Zuan também estivesse apavorado, ele ainda tentou se mostrar calmo e disse: Do que você tem medo? Estamos em um período de proteção agora. Desde que não quebremos as regras, não acontecerá nada. Embora se diga isso. Mas, ao enfrentar tantos espíritos malignos se aproximando, as pessoas que já estavam apavoradas durante o dia não ousariam entrar no fast food nem um passo. Todos estavam nervosos, parados na porta, sem saber se entravam ou saíam. Nesse momento, um tio de meia-idade que havia defendido Liu Xiaoyan disse o tio de meia-idade que havia passado por isso. Mas esses espíritos malignos de repente se reuniram. E quem sabe o que pode acontecer, se entrarmos assim e as irritarmos. Então nos tornaremos comida. Ao ouvir isso, Li Zuan franziu a testa e disse com descontentamento: Lao He, você já tem mais de 50 anos. Como ainda tem tanta covardia? Você é o mais velho aqui. De qualquer forma, mesmo que consigamos passar, não viveremos muito. Seria melhor você entrar primeiro e explorar o caminho para nós.
Assim que essas palavras saíram, Laurie ficou tão irritado que seu rosto ficou vermelho. Ele apontou para Li Zuan e começou a xingá-lo. Os outros apenas ficaram parados, olhando para o relógio repetidamente. Agora, estava prestes a ser hora de comer. Se não entrarmos logo, poderemos infringir as regras. No entanto, enquanto alguns hesitavam, Liu Xiaoyan, no labirinto dos fantasmas, estava apressadamente levando Tian para a frente. Assim que saí da casa assombrada, vi alguém parado na porta. Uma mulher elegantemente vestida e de aparência nobre. Especialmente a beleza dela era realmente impressionante. Embora não fosse tão bonita quanto minha mãe. Mas definitivamente era o tipo que meu pai adorava olhar quando saía. O tipo que ele sempre gostava de observar. Tia, você é tão bonita. Se meu pai visse, com certeza iria gostar muito. Essas palavras deixaram Xinian sem palavras, paralisada no lugar. O que isso significa, pequena princesa? Naquele ano, eu persegui o senhor do Imperador Fantasma por tanto tempo e ele não concordou. Será que ele está se arrependendo agora? Mas logo Xinian descartou esse pensamento. Deve ser porque a princesa é muito jovem e fala sem pensar. Olá, Xiaoyan, eu me chamo Bonian. Se seguisse as normas de etiqueta, ela deveria ajoelhar-se e saudar a princesa. Mas devido ao decreto do senhor do Imperador Fantasma, não era permitido que elas revelassem suas identidades facilmente. Xinian, eu sei que você... Liu Xiaoyan parece ter lembrado de algo e disse rapidamente. A vovó Zhao me disse. Se eu encontrar pessoas mais, ela disse para eu vir ao casarão assombrado te procurar. Mas eu ainda não encontrei pessoas mais. Como você já está aqui? Ao ouvir isso, Xinian ficou sem palavras novamente, sem saber como explicar. Mas de repente ela teve uma ideia e pensou em uma desculpa. Na verdade, você já encontrou pessoas mais. Lembra daquela pessoa que te assustou no casarão assombrado? Liu Xiaoyan, ao ouvir isso, abriu bem os olhos. E não pôde evitar que um pouco de medo passasse por seu olhar. Aquela pessoa é realmente um vilão. Me fez chorar por um bom tempo e agora ainda estou com medo. Liu Xiaoyan fez uma cara de brava, com os lábios empinados. Seus olhos também mudaram de medo para um olhar de injustiça. Xinian também percebeu a raiva nos olhos de Liu Xiaoyan. Imediatamente, uma onda de raiva surgiu em seu coração. Que bom que é Lin Feng. Espere eu levar a princesa para comer e então vou te procurar para acertar as contas. Neste momento, Xinian já havia decidido que à noite ela faria uma atividade sozinha na casa assombrada para Lin Feng organizar um jogo com regras. Ela também queria que Lin Feng sentisse como é ser intimidado. Depois de tomar a decisão, Xinian suavemente acariciou seu cabelo e disse: Xinian, posso te levar para comer? Ao ouvir que haveria comida, Liu Xiaoyan imediatamente se animou. Claro, eu já estava com fome. Obrigada, tia. Para ela, a vovó Zhao era uma pessoa tão bondosa. Então, essa Xinian que ela mencionou também deveria ser muito bondosa. Portanto, ela não tinha nenhuma desconfiança. E imediatamente concordou alegremente. Xinian sorriu suavemente. Levantou-se e levou Liu Xiaoyan em direção ao refeitório. Mas ao chegar na porta do refeitório, Liu Xiaoyan percebeu que estava cheia de gente do lado de fora. Não pude deixar de dizer com um pouco de preocupação. Com tantas pessoas, parece que teremos que esperar muito na fila. Xinian percebeu a preocupação de Liu Xiaoyan e imediatamente sorriu, dizendo: Fique tranquila. Com Xinian aqui, não precisamos esperar na fila. Dito isso, ela olhou para os espíritos malignos e imediatamente transmitiu uma mensagem. Espalhem-se rapidamente e não perturbem a princesa. Os espíritos malignos que originalmente estavam lá para receber a senhora ficaram surpresos ao ouvir a mensagem. Mas os espíritos malignos não se atreveram a hesitar e imediatamente se dispersaram. Na frente do refeitório, que antes estava lotado. No final, restaram apenas alguns jogadores. Diante dessa mudança repentina, aqueles que hesitavam em entrar também ficaram todos atordoados. Mas quando viram um espírito maligno puxando Liu Xiaoyan, eles ficaram instantaneamente confusos. Que situação é essa? Como essa garotinha está misturada com os espíritos malignos? Não seria que esse espírito maligno quer melhorar a alimentação? E trouxe Liu Xiaoyan para ser processada? Mas os outros espíritos malignos fugiram todos. Deveriam aproveitar essa boa oportunidade juntos, certo? Será que é porque esse espírito maligno é de nível muito alto? Com o passar do tempo, todos começaram a sentir dúvidas. Por fim, para esclarecer a situação, todos, sem exceção, começaram a observar as informações sobre a dezena. Mas ao ver isso, todos ficaram pálidos e horrorizados. Até mesmo Roman desmaiou de medo. Espírito maligno, dezena Raksasa. Nível, comandante de espírito maligno. Aviso, por favor, jogadores, afastem-se rapidamente. Este espírito maligno pode ignorar as regras e matar qualquer humano ou espírito maligno. Ao ver este painel de dados, Li Zuan e os outros não hesitaram e rapidamente deram meia volta para fugir.
Quanto a Romã no chão, ninguém se importou. Liu Xiaoyan observou a dispersão repentina do grupo. Os rostos de todos estavam cheios de confusão. Por que a tia e os outros todos fugiram? Será que ninguém está com fome? A senhora 10 sorriu suavemente e disse: devem não estar com fome, certo? Mas assim é perfeito. Nossa adorável Xiaoyan poderá comer mais rápido, não é? Mas ao ouvir isso, Liu Xiaoyan não ficou muito feliz. Ao contrário, ela disse com um pouco de preocupação: e se eles não comerem e ficarem com fome, o que fazer? Eu posso aguentar mais um pouco, mas talvez seja melhor deixá-los voltar para comer. A pequena, embora não soubesse o que estava acontecendo, sentia que tinha algo a ver com a senhora 10 à sua frente. A senhora 10, ao ver sua bondade, ficou bastante surpresa. Fique tranquila, eles não passarão fome. Se realmente estiverem com fome, virão comer sozinhos. Liu Xiaoyan pensou seriamente por um momento, e então deixou suas preocupações de lado. E então, alegre, seguiu com a senhora 10 em direção ao refeitório. Mas assim que chegaram à porta, Liu Xiaoyan olhou para o que estava deitado no chão. E Romã parou novamente. Ai ai! Será que essa irmã que está deitada aqui vai pegar um resfriado? A mãe originalmente não queria se envolver com isso. Mas ao ouvir o que Liu Xiaoyan disse, ela olhou para Romã. Xiaoyan está certa. Dormir deitado no chão pode causar um resfriado. Os funcionários aqui também são realmente descuidados. Não sabem que deveriam levar essa moça para dentro? Na verdade, essa última frase foi dita para o espírito maligno na cantina. Sua voz já tinha um tom de leve raiva. Claramente viram a princesa chegar e ainda não se apressaram em tirar esse humano. No entanto, assim que ela terminou de falar, o refeitório. O gerente correu rapidamente para fora. Mas ele estava prestes a se ajoelhar e pedir desculpas quando foi interrompido por um olhar de desaprovação da mãe. O gerente da cantina é esperto. Ele imediatamente entendeu a intenção da senhora e mudou de tom. A senhora disse: eu vou levar a pessoa para dentro agora. Em seguida, ele rapidamente se abaixou e colocou Romã sobre o ombro. Mas esse movimento fez com que Romã, que estava desmaiado, acordasse. Neste momento, ela, ainda confusa, abriu os olhos lentamente. Mas ao olhar, não teve problema, pois encontrou o olhar de Xinyan. Romã soltou um grito agudo e estridente. Em seguida, desmaiou novamente. Mas esse grito repentino não apenas assustou Liu Xiaoyan. Até o gerente do refeitório que a carregava ficou assustado. Ele, que já estava preocupado em ser punido, realmente achou que a senhora iria fazer algo com ele. Imediatamente, ele jogou Romã no chão e se virou, ajoelhando-se rapidamente. Ele começou a bater a cabeça no chão repetidamente, dizendo: senhora, me desculpe, eu errei. Eu não consegui fazer meu trabalho direito, por favor, me perdoe desta vez. Ao ver a atitude do gerente do refeitório, o olhar da senhora imediatamente se encheu de hostilidade. Embora nos últimos anos ela tenha se tornado muito mais gentil. Mas não se esqueça do nome da deusa demônio Xinyan. Não é algo que se chama à toa. Mas é porque seu temperamento é tão cruel que ela lutou com facadas. Mas como Liu Xiaoyan estava ao seu lado, ela ainda assim forçou-se a aguentar e disse com um tom sombrio: aqui não é da sua conta, vá embora. O gerente do refeitório ficou imediatamente alarmado ao ouvir isso. Ele sabia que realmente havia irritado a deusa. Mas, ao querer continuar a implorar, de repente, sentiu uma pressão imensa se aproximando. Ele levantou a cabeça instintivamente e acabou colidindo com os olhos vermelhos de Xinyan. Aquela mirada fria parecia uma faca. Atingiu profundamente sua alma. O gerente do refeitório imediatamente ficou gelado e começou a tremer incontrolavelmente. Ele já não tinha coragem de dizer mais nada. Por fim, ele simplesmente se arrastou para fora do refeitório de joelhos. Neste momento, Liu Xiaoyan levantou a cabeça e olhou para Xinyan, perguntando com dúvida: tia, aquele tio parece ter muito medo de você. Neste momento, Xinyan estava pensando rapidamente e encontrou uma desculpa. Aquela pessoa não tem medo de mim. Apenas se sente culpado por ter feito algo errado. Ao ouvir essa explicação, Liu Xiaoyan acenou com a cabeça, pensativa. Mas logo ela olhou para Romã no chão e disse: tia, e quanto a essa irmã? Xinyan olhou para ela com uma expressão preocupada e sorriu levemente. Não se preocupe. A tia sabe um pouco de medicina, vou lá ver agora. Dito isso, ela foi diretamente até Romã e se agachou. Em seguida, estendeu a mão direita pálida suavemente. Colocou-a suavemente sobre o pulso dele. Embora parecesse que ela estava tratando dele, na verdade, estava injetando energia espiritual em Romã para estimular seus nervos. De fato, em menos de 3 segundos, Romã mais uma vez acordou lentamente. Mas ao ver a mãe agachada à sua frente, imediatamente abriu a boca querendo gritar. Mas desta vez, antes que ela pudesse emitir qualquer som, foi silenciada por Xinyan com uma aura fantasmagórica. Agora, não importava o quanto Romã tentasse, ela não conseguia emitir nenhum som.
Mas o que mais a aterrorizava era que desta vez sua mente estava extraordinariamente clara. Mesmo que houvesse sinais de que ela ia desmaiar, uma onda de frio repentina em seu corpo a estimulava. No entanto, Liu Xiaoyan, que estava ao lado, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ao ver sua expressão aterrorizante, achou que ela tinha se assustado por ter caído e apressou-se em explicar. Irmã, não tenha medo. A tia é uma boa pessoa. Foi ela quem te acordou. Ao ouvir isso, a expressão de Roman mudou de medo para surpresa instantaneamente. Que coisa é essa? Este espírito maligno é uma boa pessoa. Este é um espírito maligno de nível Lorde. Ele nem precisa seguir regras para matar. Você está me dizendo que ela é uma boa pessoa? Mas neste momento, Roman não conseguia gritar nem desmaiar. Ele simplesmente deitou no chão e começou a fingir de morto. Liu Xiaoyan viu que ela ainda não se levantava e estava prestes a tentar convencê-la. Ao lado, Xinyan foi a primeira a falar com Liu Xiaoyan. Ela não está muito bem, só pode ficar deitada aqui e não pode ser incomodada. Que tal irmos comer algo primeiro? Deixá-la sozinha aqui deitada, tudo bem? Ao ouvir isso, Liu Xiaoyan fez uma expressão de me entendi. Então vamos comer, tia. Xinyan, ao ver isso, sorriu suavemente. Ela pegou a mão de Liu Xiaoyan e foi em direção ao refeitório. Neste momento, Roman, que estava deitado no chão, viu. Ele suspirou aliviado. Espero que este espírito maligno termine com a garotinha. Depois não virá mais me comer. Mas não sei se esse espírito maligno consegue se saciar. Enquanto Roman pensava em coisas aleatórias, de repente um aroma delicioso invadiu o ar. Já faminta, ela não pôde evitar de olhar para cima. No segundo seguinte, ela abriu a boca em surpresa. Viu-se que o espírito maligno estava sentado à mesa com Liu Xiaoyan, mas não ouviu elas fazendo o pedido. Os chefes espíritos da cantina então trouxeram uma variedade de pratos deliciosos. Meu Deus! A comida nesta cantina é tão boa assim? Aqueles alimentos parecem ser todos reais. Não deve ser carne humana ou uma ilusão, certo? Embora haja comida nos dungeons, algumas são ilusões usadas para enganar os humanos. O objetivo é fazer com que os jogadores cometam infrações quando estão mais famintos. Além disso, algumas carnes e vegetais nos dungeons são feitos de carne humana. E o mais perverso é que os jogadores precisam comer. Caso contrário, também serão considerados em falta. Para esclarecer a verdade, Roman fez questão de verificar as regras do refeitório. Ele descobriu que a regra deste refeitório era apenas uma, que é nunca falar com nenhum cozinheiro. Isso significa que esses cozinheiros malignos querem prejudicar as pessoas. Precisam atrair os jogadores para conversar com eles. E parece que isso não tem nada a ver com a comida na mesa. Será que essa comida é realmente feita apenas com ingredientes comuns? Isso significa que eu também posso comer? Roman, que foi extremamente estimulado, agora pode dizer que está faminto e cansado. Agora, olhando para as iguarias na mesa, já está tendo dificuldade em controlar o desejo de ir comer. No entanto, quando ela estava prestes a agir, de repente, uma dica a fez voltar à realidade. O jogador Lin Feng não comeu no refeitório dentro do tempo estipulado. Levou a que quem entrasse na casa assombrada fosse assustado até a morte. Jogadores que ainda não foram à cantina, tomem cuidado. Dirijam-se imediatamente à cantina para comer. Assim que essa notícia surgiu, Roman ficou imediatamente coberto de suor frio. O impulso de querer comer que ele tinha antes desapareceu instantaneamente. Neste momento, ela preferiria morrer de sede ou de fome. Ela apenas ficou deitada em silêncio no lugar. Ao mesmo tempo, os espectadores da transmissão ao vivo olhavam para aquele banquete farto. E todos não podiam evitar de salivar. Mas, com o surgimento daquela notificação de morte de jogador, foram instantaneamente puxados de volta à realidade. Caramba! Isso é em um cenário de espíritos, não em um restaurante Michelin de 7 estrelas. Tanta comida não deve ser uma tentativa deliberada de induzir os jogadores a cometerem infrações, certo? Mas, enquanto a maioria das pessoas estava concentrada na situação da cantina, havia aqueles que viram a situação trágica de Lin Feng. Mas todo o processo pode ser descrito como estranhamente extremo. Ele, após se separar do grupo, na verdade não ficou correndo por aí. Em vez disso, foi muito esperto e voltou para o dormitório. Porque, após a chegada da noite, o dormitório é um lugar que protege os jogadores. Mas, quem diria, Lin Feng realmente abriu a porta do dormitório. Mas, no segundo seguinte, ela se transformou na entrada da casa assombrada. Quando ele percebeu que queria fugir, já era tarde demais. Porque, no instante em que ele entrou, a porta de entrada se fechou repentinamente e desapareceu. E Lin Feng também, em um piscar de olhos, chegou àquela casa de casamento fantasma. Ele estava vestido com um manto vermelho, parecendo um noivo. Ao seu lado, havia uma mulher fantasma vestida com um traje tradicional e uma coroa. Ela estava coberta por um véu vermelho. Mas o que mais aterrorizou os espectadores foi
que aqueles bonecos de papel ganharam vida. Eles estavam constantemente parabenizando o casal. Havia até uma liteira de papel sendo carregada. Parecia que Lin Feng deveria carregar a noiva para dentro. Mas naquele momento, Lin Feng já estava tão assustado que suas pernas estavam fracas. Ele mal conseguia se levantar, quanto mais ter força para carregar a noiva. O resultado foi que essa ação irritou o espírito maligno feminino. Imediatamente, ela se levantou bruscamente e levantou o véu. Mas, logo que todos que viram essa cena, os internautas ficaram tão assustados que a pele de suas cabeças formigou. Podia-se ver que o espírito maligno feminino estava com o rosto pálido. Sua língua escarlate se estendia longamente, como se estivesse morta por asfixia ao se enforcar. Seu rosto parecia uma teia de aranha, com inúmeras fissuras finas e vermelhas, fazendo parecer à primeira vista como se vidro temperado quebrado. E aquelas unhas escarlates, curvadas e de meio metro de comprimento. Especialmente aquele cabelo longo que se espalhou ao levantar o véu. No instante em que o véu foi levantado, todo o cabelo caiu. Seu comprimento era até maior que a altura de 1,70 m do espírito maligno. As pontas do cabelo já estavam caindo no chão. Ao ver a aparência da noiva, Lin Feng desmaiou de medo imediatamente. Mas não esperava que a fantasma usasse suas unhas curvas para tocar levemente. E isso fez acordar instantaneamente. Mas no momento em que ele abriu os olhos, toda a cena ao seu redor desapareceu. No lugar, havia um pequeno bosque escuro ao seu redor. E havia também um túmulo solitário. Mas o que era aterrorizante era que naquele túmulo solitário, havia um par de sapatos bordados da lápide. Lin Feng, que já estava apavorado, levantou-se imediatamente para fugir ao ver isso. Mas logo percebeu que, não importava o quanto corresse, ele nunca conseguiria escapar daquela floresta. O mais estranho era que, apesar de ser alguém que se exercitava frequentemente, ele não sabia por que, após correr apenas 100 metros, o percurso já estava exausto e ofegante. Mas os amigos da água, com a visão de Deus, podiam ver claramente. Aquela mulher espírito maligno que havia desaparecido estava agora nas costas de Lin Feng. Nesse momento, uma música sombria surgiu de repente. Em seguida, aquele caminho escuro e sinistro, de repente começou a se encher de uma densa névoa branca. Ao mesmo tempo, uma luz verde suave começou a brilhar. Ao ver isso, Lin Feng sentiu um choque em seu coração, mas percebeu que suas pernas estavam tão pesadas quanto se estivessem cheias de chumbo. Ele não conseguia se mover nem um pouco. Ao mesmo tempo, pontos de luz vermelha começaram a aparecer à sua frente, cada vez mais próximos. Até que, após alguns segundos, aqueles caracteres de felicidade já estavam diante dele. Mas quando ele conseguiu ver claramente, sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Na verdade, aqueles caracteres de felicidade estavam impressos nas lanternas. E aquelas lanternas eram todas seguradas por figuras de papel. Neste momento, todas estavam emitindo risadas perturbadoras enquanto se aproximavam rapidamente dele. E entre essas figuras de papel, havia uma carruagem vermelha. Mas na frente da porta da carruagem, estavam penduradas. 2 fitas de seda estavam penduradas dos lados. Neste momento, Lin Feng já estava sentado no chão, suando frio. Ele só podia fechar os olhos sem ajuda. Mas não se pode dizer. Assim que ele fechou os olhos, todos os sons desapareceram instantaneamente. Como se tudo o que aconteceu antes fosse uma ilusão que nunca aconteceu. Mas logo Lin Feng percebeu que algo estava errado. Ele, que estava sentado no chão. Neste momento, a sensação em suas mãos era extremamente suave, como se fosse o edredom de seda da cama de casa. Essa sensação repentina o deixou curioso, mas ele não se atreveu a olhar. Ele só podia continuar com os olhos fechados, hipnotizando-se constantemente. Tudo isso era uma ilusão. Mas não sabia quanto tempo havia passado, aquela sensação ainda existia. Finalmente, não conseguindo conter sua curiosidade, ele lentamente abriu uma fresta e olhou para frente. O resultado foi que ele realmente estava em uma grande cama. Mas nesse momento, parecia que havia passos se aproximando do lado de fora do quarto. Lin Feng sentiu um choque no coração e rapidamente olhou para os lados. De repente, ele teve uma ideia e rapidamente se virou, pulou da cama e se escondeu debaixo dela. Também ao mesmo tempo, a porta do quarto rangeu e foi lentamente aberta. Marido. Uma voz extremamente doce e suave ecoou. Mas logo em seguida, uma série de passos apressados começou a soar. Neste momento, Lin Feng, escondido debaixo da cama, olhou para aquele par familiar de sapatos bordados que estavam vagando pela sala. Marido. De repente, uma voz extremamente aguda surgiu. Assustado, Lin Feng imediatamente estremeceu. Ele rapidamente mordeu o dedo, sem se atrever a fazer qualquer som. Marido. Aquela voz aguda soou novamente. Mas, em comparação com antes, tornou-se ainda mais penetrante. Neste momento, Lin Feng estava coberto de suor frio e até mesmo parou de respirar.
com medo de que seu ofegar atraísse aquele espírito maligno feminino. Você não pode escapar. Felizmente, aquele espírito maligno feminino, ao não encontrar ninguém, virou-se e saiu. Lin Feng olhou para aquele par de sapatos bordados que se afastava. Finalmente, ele soltou um suspiro profundo. Mas mesmo assim, ele não se atrevia a sair, com medo de que aquele espírito maligno feminino voltasse. Até que passaram cerca de 10 minutos. E não havia sinal do espírito maligno feminino voltando. Lin Feng, que já estava completamente paralisado, sabia que ficar se escondendo assim não fazia sentido. Para sobreviver, ele só podia fugir dali. Após muito esforço, ele finalmente tomou coragem e lentamente colocou a cabeça para fora. Não havia ninguém. Lin Feng soltou um suspiro aliviado e estendeu um pouco mais a cabeça. Ainda não havia ninguém. Neste momento, metade de sua cabeça já estava para fora. Ele finalmente decidiu sair completamente de debaixo da cama. Mas assim que ele colocou a cabeça totalmente para fora, de repente, sentiu um frio na nuca. Imediatamente, uma cabeleira negra caiu. Junto com aquele rosto cheio de fissuras, apareceu diante dele. Marido, então você estava aqui.